YouTube. Se você ainda não tem inscrição, faz a sua inscrição por lá, clica no sininho, toda vez que tiver aí uma transmissão ao vivo você vai receber a notificação e claro também compartilhe com mais pessoas para que possam assistir ao debate a partir de agora. Aí dá um joinha também, tá? Cláudio Apolinário, bom dia! Bom dia, Simone, bom dia a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pela participação de todos vocês, por estarem aqui sintonizados na Rádio Vida 96,5 e também através das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube, /Eu Tô Na Vida. Em todas as mídias sociais, Eu Tô Na Vida, você nos acompanha para a transmissão de mais um debate com um tema hoje interessante. A morte eterna é a aniquilação dos ímpios? Esse é o tipo de tema que a memória dá aquele creco, né? Dá o tico e o teco fica se conversando, perguntando, mas o que é isso? Como é que é isso? Tem muita gente que não tem o conhecimento, não tem a vivência com esse tema. Então os nossos convidados de hoje certamente vão nos ajudar para que nós possamos entender melhor aquilo que a palavra diz sobre a morte eterna. A morte eterna é a aniquilação dos ímpios? Nós queremos a sua participação, a sua opinião, ou no caso, talvez vai surgir aí muita pergunta, né? Não, eu quero saber como que é isso, como que é aquilo. Então mande para nós. Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida, ok? Ou também você pode mandar a sua opinião através do WhatsApp da Vida. Que é o 12997472010. Lembrando, áudio e vídeo de 30 segundos e também mensagem digitada. Você pode também ir lá no nosso canal no YouTube e participar no chat, né? Exatamente. Olha, você vai, no caso do YouTube, você vai clicar no sininho, você vai se inscrever, você vai clicar no joinha, já vou fazer a minha parte aqui, hein? Clicando no joinha, ok? E também mande aí o seu comentário. Quando você manda o seu comentário, naturalmente mais pessoas participam, mais pessoas ouvem o nosso programa, porque por o algoritmo do YouTube, o YouTube distribui o sinal para mais pessoas, ok? YouTube, Facebook, Instagram, /Eu Tô Na Vida. A sua participação, ela é fundamental. Ela é muito importante para nós. Teremos aqui ao vivo nos estúdios o pastor Nicolas Borges e também o pastor Ezequiel Gomes. E a participação especial no terceiro bloco será com o professor Matheus Rangel, ok? A participação de todos vai nos ajudar a entender um pouco mais desse assunto, fomentar o assunto e certamente chegarmos aí a alguma conclusão. Começo cumprimentando aqui o pastor Nicolas. Pastor Nicolas, bom dia, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, para tratar de um assunto que eu julgo ser de importância máxima, já que o entendimento correto a respeito dessa questão vai dizer como nós interpretamos a salvação que nós recebemos também. Então não é apenas um assunto intelectual, não é apenas um assunto abstrato, como muitos podem pensar, mas é um assunto que está intimamente ligado à oferta da salvação em Jesus Cristo. Maravilha, certamente vai ser um bate-papo muito legal aqui. O pastor Nicolas, que está super protegido, ele usa 2 máscaras. Sempre 2 máscaras para garantir que as máscaras de pano que já estão envelhecidas não estejam com a trama aberta e aí a gente não precisa ter preocupação, tá certo, né? Eu vou imaginar pela no frio é bom, dá uma esquentadinha. É verdade. Eu vou imaginar pela sua idade, assim como a minha, que nós não tomamos a vacina ainda, né? Tá porque longe. Não chegou ainda na nossa idade. É isso aí. Pastor Ezequiel, bom dia. Satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. Eu tô me situando ainda, né? Acabei de sentar aqui, vamos respirar fundo. E aquela escadinha de leve, né? Que sobe correndo. Né? E o trânsito, né? É isso aí. Desde Jundiaí até aqui, mas é uma honra para mim estar aqui para bater um papo sobre um tema desafiador e muito importante. Maravilha. Satisfação, então, tê-los no nosso programa. Temos aqui a participação de todos vocês. Eu já vou pedir pro pastor Ezequiel que venha um pouquinho mais pra cá, ó. Tá. Acabei de ver na câmera ali. Isso, aí ajeitou. É o seguinte, umbigo no meio do pretinho. Não sei se o seu umbigo tá no lugar certo, mas é umbigo no pretinho aí, fica redondinho. É isso aí. Ok, vamos lá então. Então, hoje vamos aqui com o nosso debate, o nosso tema de hoje, a morte eterna é a aniquilação dos ímpios. A sua participação, a sua opinião, ela é muito importante para nós. Começo então com o pastor Nicolas, que terá até 2 minutos para dar aí o seu spoiler, a sua opinião inicial sobre o tema de hoje. Muito bem, Cláudio, vamos lá. Eu gostaria, nessa primeira fala, de alertar os nossos ouvintes a respeito do tom, a respeito da urgência desse assunto que nós vamos tratar hoje. Diferente de muitos outros debates que nós participamos aqui, esse tema não é um tema aberto a discussões dentro da ortodoxia.
toda a ortodoxia cristã, todo o cristianismo ortodoxo sempre apoiou a ideia da punição eterna, do castigo eterno, em contraste com a vida eterna. Ou seja, o ímpio sofrerá eternamente a condenação por ter rejeitado a Deus, por ter rejeitado a Cristo. A ideia do aniquilacionismo, de que em determinado momento, ou quando morre, imediatamente depois da morte, o ímpio deixa de existir, é uma concepção equivocada, que sempre foi rejeitada pela ortodoxia cristã, e que hoje, em sua maioria, é defendida por grupos sectários como os Adventistas do Sétimo Dia e os Testemunhas de Jeová. É importante dizer que aqueles que defendem o aniquilacionismo, aqueles que endossam o aniquilacionismo em qualquer formato, são pessoas que muito possivelmente não entenderam ainda o impacto da obra de Cristo, o que significa o verdadeiro evangelho e a oferta de salvação que é feita nessa boa notícia. Então, nós aqui não estamos discutindo dentro da ortodoxia. Nós estamos discutindo entre a ortodoxia e a heresia. Se nós estivéssemos nos antigos concílios ecumênicos da Igreja Cristã, nós estaríamos aqui diante de um daqueles debates fundamentais, onde a verdade é atacada e a ortodoxia precisa ser defendida. Então, falar de aniquilacionismo é falar de heresia. Não é uma opinião, não é uma possibilidade exegética, não é uma interpretação onde a Bíblia deixa dúvidas, onde a área cinzenta, não. Aniquilacionismo é heresia. A condenação eterna existe. E aqueles que não aceitam a Cristo como seu Salvador padecerão pela eternidade no inferno. Maravilha. Opinião inicial dada então pelo pastor Nicolas, mencionando então que não, ou seja, a morte eterna é a aniquilação dos ímpios? Não. Deixou muito claro o seu posicionamento. Pastor Ezequiel, até 2 minutos. Bom, é muito interessante ouvir o Nicolas falando assim a respeito desses temas, né? Até porque não poderia estar mais equivocado. Todavia, a gente vai fazer um debate bem irênico, né? Bem tranquilo, sem ataques pessoais, e a diferença de opinião entre a visão diabólica do castigo eterno e a visão bíblica do aniquilacionismo, as nossas discordâncias estarão no campo das ideias, e não do ataque nem pessoal e nem em relação a denominações cristãs de uma forma geral. Seja como for, o que acontece? É verdade que há uma imensa maioria de cristãos que crê em 2 heresias, essas sim podem ser assim chamadas, né? Que é a imortalidade da alma, cuja consequência é que essa alma supostamente imortal, ela não pode ser destruída sob nenhuma hipótese, né? Por isso ela não pode sofrer a aniquilação. E a consequência prática dessa teoria falha e sem base bíblica alguma é que supostamente as almas dos ímpios, e aí tem um pouco de divergência entre esses cristãos, se tem um corpo também que sofre eternamente, ou pelo menos essa alma, seja ela o que for, ela sofre eternamente lá no inferno e etc. Como a gente debateu, eu e o Nicolas da última vez, sobre eleição incondicional e livre-arbítrio, dentro da minha visão, com total respeito ao Nicolas e a quem entende da forma calvinista de ver, a eleição incondicional se fosse verdadeira, é a prova da injustiça de Deus. E o inferno eterno é a prova da crueldade de Deus, caso também fosse correta essa visão. Graças a Deus a gente tem farta base bíblica para dizer que esta visão não é correta, portanto não deveria ser considerada ortodoxa, e vamos trabalhar um pouco essas implicações, esses textos, à medida que o debate avançar. Maravilha. Opiniões iniciais dadas pelos nossos convidados de hoje. Vocês já perceberam que hoje o debate vai ser quente, vai ser muito bom. Então a sua participação, ela é muito importante para nós. Aliás, se você puder, convide outras pessoas para participarem conosco. Vamos falar hoje sobre morte eterna, sobre aniquilacionismo. A sua participação é muito importante. Ainda que não seja com a sua opinião, se você não tiver ela formado, a sua pergunta, o seu questionamento, certamente nós vamos crescer na graça e no conhecimento no debate de hoje. Nesse primeiro bloco, nós vamos ouvir agora os áudios. O primeiro deles do pastor Vânios Henrique Dias e o segundo do pastor Everton Alves. Vamos ouvi-los e na sequência nós voltamos com os nossos convidados.
né, que a punição ela não é eterna na sua continuidade, mas ela é eterna no seu efeito. Então, quando a Bíblia fala de castigo eterno ou de tormento eterno, nós não acreditamos que seja algo que vá ficar interminavelmente acontecendo. Por quê? Algumas razões bíblicas e também filosóficas para isso, né? Mas vamos nas bíblicas primeiro. Primeiro que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A Bíblia não diz que o salário do pecado é o lago de fogo, né? O salário do pecado é a morte. E essa é uma razão bastante contundente aí para a gente poder analisar dessa maneira. Outro ponto bastante importante também é que a alma, ela não tem imortalidade em si mesma. Então essa alma, ela não é imortal. Pois se ela fosse imortal, aí então nós diríamos que o ser humano, ou mesmo a alma, ela tem imortalidade em si. E esse é um atributo que somente Deus possui, que é a imortalidade. E o apóstolo Paulo, muito claro, quando diz que Deus ele separou um dia no qual há de julgar a todos, né? E esse julgamento, em vários momentos, ele é tratado na Bíblia com a palavra perecer, dizendo que esse vai perecer. E perecer, nós sabemos, a palavra perecer, muitas vezes usamos a palavra apólume, né? E tem conotação de destruição total e completa. O tormento, que é o castigo, ele não será eterno na sua duração, mas ele será eterno na sua consequência. Temos que lembrar também que lá em Malaquias capítulo 4, verso 1, é dito que quando o ímpio for destruído, não restará nem raiz e nem ramo, e ele será destruído para sempre. Então o ímpio, aquele que morre perdido, ele vai ressuscitar na segunda ressurreição para receber a pena do seu castigo, segundo Apocalipse, que diz que eles vão ressuscitar, vão tentar invadir a cidade santa, virar fogo do céu e vai os consumir. 96.5 Debate da vida. Não creio que os ímpios em condenação serão aniquilados pelos seguintes motivos. Primeiro, porque não vemos os agiógrafos utilizando essa linguagem em nenhum ponto das Escrituras para se referir ao destino final dos ímpios. Segundo, porque nos mesmos textos em que aparece a promessa de vida eterna aos santos, como Mateus 25:46, Daniel 12:2 e João 5:29, de forma antagônica, aparece uma palavra de juízo eterno que está determinada aos ímpios. Logo, não há possibilidade de uma aniquilação dos ímpios, mas sim de um castigo perpétuo. Quando nos referimos à morte eterna, estamos falando da condição de tormento eterno em que estarão o diabo, os demônios, o anticristo, o falso profeta e os ímpios que morreram em condenação, quando forem lançados no lago de fogo e enxofre, conforme nos apresenta o texto de Apocalipse 20, de 10 a 15, que diz: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Segundo o que Jesus Cristo disse em Mateus 8:12, eles estarão conscientes em juízo, e essa penalidade perdurará por toda a eternidade, assim como nos mostra o texto de Mateus 25:41. Maravilha, opiniões então aí que nós retiramos ou da internet ou áudios que nós solicitamos aos nossos debatedores. Então temos aqui o pastor Everton Alves dizendo que a palavra de juízo eterno, ou seja, a palavra ela é de juízo eterno e que não há possibilidade de ser algo que para ali, ou seja, um castigo perpétuo. E mencionou o texto de Apocalipse, lançados no lago de fogo e enxofre serão atormentados para sempre. O pastor Vânios Henrique Dias, ele já mencionou que eterno é a consequência, ou seja, a consequência de morte. Então morreu, acabou ali, e que não seria um eterno de continuidade. Bom, voltamos com os nossos convidados, cada um agora vai ter até 4 minutos para dar aí o seu ponto de vista, começando então agora pelo pastor Ezequiel, ok? Se você puder, mande aí essa mensagem para mais pessoas para que participem conosco e não se esqueça de conferir se você está inscrito no nosso canal, ok? Porque aí todas as vezes que nós iniciarmos o debate, você será convidado. Pode ser que você já se inscreveu, mas o próprio YouTube derrubou a sua inscrição, isso tem acontecido com constância aí, segundo os especialistas. Então vale a pena você conferir se você está inscrito. Se inscreva, clica no sininho,
clica no joinha e faz o seu comentário. Isso faz com que o YouTube distribua o nosso conteúdo para mais pessoas, ok? Pastor Ezequiel, 4 minutos. Bom, 4 minutos é um tempo muito pequeno para a gente descrever biblicamente aquilo que é absolutamente nítido e claro nas Escrituras, sem nenhuma sombra de dúvida. Que a humanidade seja mortal e não imortal é algo meio que óbvio da experiência e da doutrina do pecado, né? Deus falou que se eles comessem a fruta do conhecimento do bem e do mal, iria morrer. E não que não iria morrer, mas iria sofrer um castigo eterno, porque supostamente são ou têm uma entidade imortal como sua verdadeira essência e natureza. O salário do pecado é a morte. A única forma do ser humano não morrer é não pecar. Tudo aquilo que peca morre, porque de outra forma o salário do pecado não seria a morte, seria uma outra coisa. O salário do pecado é uma punição consciente eterna para uma entidade imortal, seja ela um anjo ou uma alma de um ser humano e etc. Todavia, a linguagem bíblica é absolutamente nítida e clara quando fala da aniquilação, da destruição dos ímpios. Vamos citar alguns poucos exemplos aqui. Salmo 37, por exemplo. Veja o que diz a palavra de Deus aqui. Os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor serão como viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Né? Salmo 37, verso 20. Não é nenhuma coisa assim de você imaginar nada, entendeu? Não é nenhuma coisa assim de você que dizer, não, aqui não está traduzido o termo XYZ, tá bem nítido, né? Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Verso 9 do mesmo Salmo, os malfeitores serão exterminados. E a Bíblia usa a linguagem da morte, da perda da vida, da destruição. O próprio Jesus falou, né? Você deve ter medo de Deus. Por quê? Porque a prerrogativa de Deus é destruir o corpo e a alma no inferno. Não é torturar a alma e o corpo no inferno, conforme diz Jesus em Mateus 10, verso 28. A Bíblia é cheia de expressões: serão consumidos, serão devorados, serão exterminados, serão extintos, se desfarão em cinza, se tornarão em pó, serão despedaçados, serão consumidos, desaparecerão, não terão futuro, deixarão de existir, terão fim, serão reduzidos a nada, serão como se nunca tivessem sido, serão como um feto abortado, dormirão e jamais acordarão, cairão e não serão capazes de levantar, jamais sairão da cova, se desfarão como fumaça, serão apagados da terra, desarraigados da terra, se tornarão cadáveres, serão entregues a abutres e não lhes deixará nem raiz nem ramo, diz o texto lá de Malaquias, que o meu amigo Vânios já citou também. Outro texto bem interessante, Apocalipse capítulo 20, coloca ali uma situação onde os ímpios terão passado pela segunda ressurreição e eles serão soltos e eles serão seduzidos por Satanás e vão cercar a cidade santa. E olha o que o texto diz. Esses ímpios, né, que passaram pela segunda ressurreição, marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu porém fogo do céu e os torturou para sempre. É o contrário. E os consumiu, e os eliminou, e os destruiu em total harmonia com a linguagem bíblica do Novo e do Antigo Testamento, sobre a destruição do ímpio, o perecimento, o deixar de existir, o ser feito como fumaça. És pó e ao pó voltará. Não é? És alma imortal e como alma imortal serás torturado para sempre para minha honra e glória, porque eu não te amo, Jesus não morreu por você e eu não quero te salvar, que seriam todas as implicações da doutrina calvinista em relação a esse tema, deixando claro que se tem heresia aqui, não está do lado de cá. Maravilha! 4 minutos então ao pastor Nicolas, que poderá expor o seu ponto de vista sobre esse tema. A morte eterna é a aniquilação dos ímpios, pastor Nicolas? Bom, antes de tudo eu gostaria de enfatizar aqui o seguinte: de modo nenhum nós faremos ataques pessoais aqui, como o Ezequiel mencionou, mas é importante nós lembrarmos que quando nós falamos de ortodoxia, nós podemos sim mencionar doutrinas como sendo heréticas, como grupos sendo sectários, sem problema nenhum. E o aniquilacionismo, como eu disse, é defendido por
majoritariamente por dois grupos, como os Testemunhas de Jeová. Você pode encontrar claramente esse ensino nos livretos, na literatura que eles distribuem, como o que eu tenho aqui na minha mão, que ironicamente diz o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia realmente ensina, na verdade é o que a Bíblia não ensina, o que está nesse livretinho aqui, e na literatura também de Ellen White. Inclusive os adventistas precisam adotar o aniquilacionismo e todas as doutrinas acessórias ao aniquilacionismo para tentar defender as caduquices, as loucuras da falsa profetisa Ellen White, como nesse livro aqui, A Grande Esperança, um best-seller, infelizmente, tem levado muitas pessoas ao inferno, o inferno eterno, veja só, eles não acreditam no inferno interno, mas padecerão eternamente no inferno. É uma grande loucura isso, né? Mas é o que a mentira, é o que o diabo, é o que Satanás faz ao enganar as pessoas. Então, essa doutrina do aniquilacionismo precisa, junto com outras doutrinas acessórias, tentar defender a loucura desses grupos que não se baseiam na Escritura. Mas, fazendo essa distinção, então, que Adventismo e Testemunhas de Jeová não são denominações cristãs, mas são grupos heréticos, são seitas que devem ser rejeitadas abertamente, completamente por aqueles que são crentes, nós precisamos desfazer algumas confusões que o Ezequiel fez aqui. Em primeiro lugar, os adventistas usam de modo muito errado a linguagem do Antigo Testamento e ignoram o que nós chamamos de revelação progressiva, que é um conceito muito básico da bibliologia. A revelação progressiva diz que ao longo da história, Deus foi revelando sua vontade aos poucos, Deus foi revelando seu plano aos poucos. De modo que, no Antigo Testamento, algumas concepções que são reveladas no Novo Testamento ainda não estavam absolutamente claras. Tanto que nós precisamos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Mas o uso deliberado da linguagem do Antigo Testamento sem respeitar a revelação progressiva faz com que a destruição temporal dos ímpios sirva como um aniquilamento, uma aniquilação eterna. E isso não faz o menor sentido. Quando, por exemplo, nós vemos nos Salmos falando que os ímpios perecerão, que eles serão destruídos, que eles serão aniquilados, é evidente que o salmista está falando de uma destruição temporal, ou seja, da morte. É só nós lembrarmos do pano de fundo do Antigo Testamento, que é a lei mosaica. E na lei mosaica, a destruição dos ímpios, a destruição dos pagãos, a destruição daqueles que rejeitam a Deus, é uma destruição temporal, é uma punição que acontece aqui agora. É a morte neste tempo aqui. Além disso, os adventistas também usam uma distorção deliberada, também adventistas, Testemunhas de Jeová, da linguagem do Novo Testamento. Porque para defender a doutrina do aniquilacionismo, Cláudio, o pessoal aniquilacionista acaba adotando o que nós chamamos de sono da alma. Aquela ideia de que o ser humano, quando morre, ou ele deixa de existir de vez, como alguns grupos aniquilacionistas defendem, ou eles ficam num estado de sono, adormecidos até o momento em que serão ressuscitados para serem julgados. Então eles não entendem uma lição muito básica da língua portuguesa, que são as figuras de linguagem. Quando o texto fala que alguém está dormindo no Novo Testamento, é uma figura de linguagem, o que nós chamamos de eufemismo. É você falar de um modo brando, de um modo leve, a respeito de verdades pesadas, como a morte. Isso nós vemos claramente no exemplo de Lázaro. Quando Jesus fala que Lázaro estava dormindo, os discípulos não entendem muito bem. E depois Jesus fala, ele morreu. Nós vemos o apóstolo Paulo falando a respeito disso também, quando fala que ele não queria que as pessoas fossem ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, quanto aos que haviam morrido. Então nós precisamos entender que aqui no debate nós veremos muitas distorções léxicas, muitas. Mas nós precisamos entender que a Bíblia não se faz ver nos sentidos isolados de palavras. Elas são interpretadas à luz de todo o contexto e da teologia do Novo Testamento e da teologia do Antigo Testamento. Maravilha, opiniões então dadas pelos nossos convidados. Este primeiro bloco é o bloco da explanação, onde eles expõem com liberdade os seus posicionamentos. Mas no segundo bloco é o bloco do embate, é o bloco em que nós teremos a oportunidade de interferir uns nas falas dos outros, inclusive eu e os debatedores. Então certamente o próximo bloco, que é o bloco do ouvinte aí, a gente vai ver, eu espero ter muitas participações de vocês aqui na nossa programação, ok? Então mande a sua opinião, Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida, e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010, ok? Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco.
mais simples ao sofisticado. Os mais belos projetos de decoração utilizam vidro para dar aquele toque de requinte. A Prevent Glass tem tudo para o seu projeto ficar ainda mais belo. Guarda-corpo, escadas e cobertura de vidro, box de espelhos e a linha exclusiva de fechamento de sacada Prevent Glass. Você imagina? E a Prevent Glass realiza com a melhor qualidade. Ligue 12 997 33 3300 e peça um orçamento. 997 33 3300. Prevent Glass, especialista em vidros. O som que é tudo de bom. Vida! Curso avançado completo Teológica Vida. O curso teológico que está ajudando pessoas em todo o Brasil, da teologia sistemática até as línguas originais da Bíblia, como grego e hebraico. Adquira hoje mesmo o seu curso com 3 livros e 48 matérias em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Mas atenção, restam poucas vagas. Teológica Vida. Fone WhatsApp 11 93355 6677. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. E aí, pai, beleza? E aí, filho? Viu o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada e experimentar a proteção veicular da Touros? Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa e sem perfil. Qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP. Terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio à pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 3412 8871. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. Muito mais vida, muito mais bíblica. Bom dia para você que tá aí, ó, ligado junto com a gente, que acompanhou a semana passada a primeira imersão Trilha 7. Nessa semana continua. Hoje tem o pastor e professor Fabrício Costa às 8 da noite, né, Cláudio? Exatamente, olha, hoje à noite continua a nossa imersão. A imersão foi na semana passada, mas hoje continua o clima da imersão. Nós vamos até o final da semana. Foram muitas perguntas, muitas participações e nós então tomamos a decisão de que nós estenderíamos com perguntas e respostas. Ontem começamos com o pastor Lucas Rezende, que falou sobre heresias, muitas perguntas interessantes, foi muito bom, inclusive com sorteio de prêmios, viu, Simone? Ontem sorteamos aí prêmios, foi muito legal, salvo engano, o nome da pessoa que ganhou é Camila, foi isso mesmo? Camila alguma coisa. Muito obrigado, Camila, pela participação. Mas tem mais hoje, né? E hoje tem mais. Opa! Todos os dias nós teremos sorteios. Então a sua participação, ela é muito importante, ok? E nós estamos sorteando dentro daqueles que se inscreveram e que estão na nossa lista, que estarão na nossa live hoje à noite. Pastor, que horas é a live? 8 horas da noite. Às 8 da noite estaremos aqui reunidos hoje com o pastor Fabrício Costa, que vai falar sobre o perigo das heresias modernas, ou seja, as coisas que entraram na igreja, teologia da prosperidade, judaização e tantos outros assuntos interessantes que nós vamos abordar hoje à noite. Então não perca, esteja conosco hoje às 8 horas da noite. Por onde? Trilha 7. Nós estamos transmitindo ao vivo pela Vida 96,5, então nos aplicativos, na internet e assim por diante, e pelo Instagram Trilha 7, ok? Então entre aí, pesquise Trilha 7. Se você for no perfil da Rádio Vida, ou no meu perfil Cláudio Apolinário, ou no perfil da Teológica Vida, entra lá em quem nós estamos seguindo e digita lá Trilha. Já vai aparecer o Trilha 7 lá, fica mais fácil de você achar, ok? Ou se você quiser digitar também Trilha 7, mas no 7 você vai escrever a palavra 7, só que no lugar do T você coloca o número 7, ok? Facinho, você vai encontrar a gente. Bem facinho. 8 da noite, nós estaremos juntos hoje para um bate-papo muito gostoso hoje com o pastor Fabrício Costa. Cláudio, se eu não me inscrevi, posso escrever ainda? Se inscreva agora. .com.br. É isso aí, se inscreva agora.com.br, ainda dá tempo de você se inscrever. Se inscrevendo, você vai participar do nosso sorteio, que aliás na sexta-feira nós teremos o sorteio de uma Bíblia Roman da CPAD. A minha gratidão à CPAD, a editora Chamada, que mandaram aqui livros, prêmios para nós sortearmos a você. Então todos os dias nós estaremos sorteando e na sexta-feira quem foi sorteado participa de novo, volta e participa de novo do sorteio da Bíblia Roman, ok? Cada dia, se por exemplo, a pessoa ganhou ontem, que foi a Camila, se ela ganhou ontem e hoje ela for sorteada de novo, não vai, nós vamos sortear uma outra pessoa, mas na sexta-feira a Camila volta para cumprir
cumbuca, pro balaio, pro sorteio, ok? Estaremos juntos aí, então, hoje à noite, às 8, te espero. Mais uma imersão, uma live Trilha 7. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Continua o Debates da Vida e agora hora do ouvinte participar junto com a gente. Já mandou seu áudio? Seu vídeo? Ainda não? Então vai lá no nosso WhatsApp e já manda o seu vídeo, manda o seu áudio de 30 segundos. Ninguém mandou vídeo ainda, tá? Mas você pode ser o primeiro. Então vai lá, 12997472010. Participa também da pesquisa lá no Instagram e também no nosso Facebook, Eu Tô na Vida. Vai lá e participa da nossa enquete, né, Cláudio? Exatamente. Participe da enquete. Tô aguardando só a produção subir aqui o resultado da nossa enquete. Tanto no Facebook quanto no Instagram, você pode votar e dar a sua opinião. A morte eterna é a aniquilação dos ímpios. Nós precisamos da sua opinião, ela é muito importante para nós. Então vamos começar, Simone, com a participação dos nossos ouvintes aí em áudio. Vamos lá. Nós temos quem? O Wellington de São Paulo e também o Enio Venceslau de Taubaté. Vamos ouvir. Maravilha, vamos ouvi-los. Bom dia a todos da Rádio Vida, graça e paz. João 3,36 diz que quem não tem um filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Esse texto ele perderia completamente o sentido se a pessoa fosse aniquilada. Então, uma vez que ela foi aniquilada, a ira de Deus já não permanece sobre ela. E a aniquilação é uma terceira via para se fugir da ira. E a Bíblia apresenta a única alternativa para se fugir da ira, Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, bom dia, graças e paz do Senhor Jesus. Bom dia aos pastores. Eu vejo a visão como arminiano e calvinista como se eu estivesse numa linha de trem entre as duas linhas. No final, vai chegar no mesmo ponto, que é Cristo, o nosso alvo. Então não dá para ficar dividindo Cristo em duas linhas distintas, porque a própria palavra de Deus dá argumento para as duas teorias, senão elas não existiam. Então foquem em Jesus. É isso. Forte abraço, Deus abençoe. Maravilha, opinião aí dos nossos ouvintes. Temos também aqui Jamie West, em João 3,36, diz que quem não tem filho, o filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Se a pessoa for aniquilada, esse texto não tem lógica. O único meio da pessoa escapar da ira é por meio de Cristo. A aniquilação é uma terceira via, portanto, um erro. Luiz Fernando, São José dos Campos, a morte eterna é a separação eterna de Deus. As pessoas terão consciência eterna, seja nos céus ou no inferno. Se não existisse o inferno, não seria necessário o Salvador. Jamie West, novamente, morte sempre denota separação e nunca aniquilação. Jaque Cruz, também acho que não faz sentido a pessoa ser aniquilada. Será eternamente, estará separado de Deus para sempre. Josué Silva, a verdade é que os cristãos têm sede de vingança. Bom, vamos lá. Voltando com os nossos convidados, então, esse é o bloco do embate, onde os nossos convidados terão oportunidade de se questionarem, de interferirem um na fala do outro, para que a gente possa entender melhor o tema de hoje. Então, a sua participação, ela é muito importante para nós, ok? Então, participe, dê a sua opinião. Já já eu leio mais algumas opiniões aqui dos nossos ouvintes. Bom, volto com os dois aqui, e aí eu faria uma pergunta. Um dos ouvintes aqui citou que tem duas vertentes, né? O Enio Venceslau, ele mandou um áudio dizendo que a palavra dá argumento para as duas teorias, senão elas não existiriam. Vocês entendem da mesma forma? Não. Quando nós estudamos, por exemplo, a palavra eternamente ou eternidade, que é muito usado no contexto da discussão do aniquilacionismo, por conta do suposto sentido de que se trata de uma era com tempo delimitado depois da morte. Então é assim, onde nós lemos que a pessoa morrerá eternamente, nós deveríamos ler que a pessoa morrerá na próxima era. Então essa era, evidentemente, como todas as outras eras, já que a palavra significa apenas era ou período de tempo, ela vai ter um começo, meio e fim. O problema é que, como eu disse, nós não podemos interpretar a Bíblia com palavras isoladas. Prova disso é o texto categórico de Mateus 25:46, onde o próprio Senhor Jesus, por meio de um paralelo, por meio de um contraste, usando palavras iguais, mostra para nós o que é
o castigo eterno e o que é a vida eterna e, logicamente, o que significa essa eternidade. Mateus 25:46 diz assim: 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Como os aniquilacionistas interpretam isso? Veja bem, o castigo eterno não é um castigo eterno em sua duração, mas em seus efeitos. Só que aí a gente esbarra num problema muito simples e, ao meu ver, é um checkmate para essa interpretação. Porque Jesus fala na sequência de vida eterna. E não existe uma vida eterna que seja em termos de efeitos e não em termos de duração. Então, como que eu posso, num contraste tão simples que Jesus faz, distorcer o sentido da mesma palavra para caber na minha teologia? Eu não posso fazer uma coisa dessa. Então, já que a vida eterna é uma vida que se prolonga pela eternidade, então o castigo eterno é algo que também se prolonga pela eternidade. É um simples paralelo. Além disso, nós vemos várias expressões sinônimas que vão aparecendo ao longo da Bíblia e que nos ajudam a entender isso. A expressão séculos dos séculos nos ajuda a entender isso. O que é algo pelos séculos dos séculos? É pela eternidade, é pelo que vai acontecer no futuro, algo que diz respeito à vida eterna ou à morte eterna. E a gente precisa ter muito cuidado com essas sutilezas do adventismo do sétimo dia e dos testemunhas de Jeová, ou dos aniquilacionistas que não são nem adventistas, nem testemunhas de Jeová, mas acabam abraçando essa doutrina herética também. Por quê? Porque essas sutilezas esvaziam a obra de Cristo. Ora, por que nós precisávamos de um sacrifício infinito se a minha culpa não é infinita? Se a minha punição por ofender a um Deus infinito não é uma punição infinita? O nosso castigo é um castigo infinito porque nós ofendemos a santidade de Deus. Até onde eu sei, até mesmo em questões de direito dos nossos dias, a gravidade da ofensa depende da dignidade do ofendido e não da duração do meu ato criminoso. Se eu ofendo a um Deus infinito, logo a minha culpa é infinita. E eu não sou um ser, eu preciso pagar de modo infinito. Não tem como eu pagar isso de modo temporal. Então a minha culpa é infinita porque eu ofendi um valor inestimável, infinito, grandioso. Por isso que eu sofro pela eternidade. Isso não torna Deus injusto de modo nenhum. Maravilha. Vamos ouvir o pastor Ezequiel e depois, em algum momento, eu quero voltar na questão aí mencionada pelo pastor Nicolas do sono da alma. Para a gente também colocar aqui no debate. Pastor Ezequiel. Bom, interessante ouvir o Nicolas. E, assim, só um adendo antes de comentar, eu concordo com ele que a gente pode apontar doutrinas como heréticas, grupos como heréticos. Isso não é uma ofensa pessoal, isso é uma coisa da convicção de cada um. E por exemplo, não, o aniquilacionismo ele é sutil e ele esvazia a obra de Cristo. Eu acho um pouco assim de uma piada calvinista falar isso, porque calvinista diz que Jesus não morreu por todos. Esses todos por quem Jesus supostamente não morreu, são pessoas para quem o evangelho não existe. Não existe evangelho, não existe cruz, não existe graça, não existe eleição, não existe salvação, não existe amor, não existe vontade de Deus para salvar essas pessoas, e é o aniquilacionismo que esvazia a obra de Cristo. É meio que piada, entende? E o que acontece? As questões, por exemplo, assim, a palavra eterna ela pode significar uma coisa assim, sem fim de forma absoluta, ou algo que chega a um fim de uma determinada era. E, por exemplo, o ouvinte perguntou se isso é uma possibilidade ou não, o Nicolas responde, não, isso não é uma possibilidade. Agora, vamos trazer para o debate um teólogo de verdade lá, por exemplo, o D.A. Carson. Ele escreve assim no seu comentário bíblico: eterno pode significar para sempre, ou mais genericamente na era por vir. É mais uma afirmação de qualidade do que duração. Ele está comentando Mateus 25:46. Ele diz: portanto, esse versículo não resolve a disputa entre os que entendem o inferno como tormento consciente sem fim, e os que o veem como aniquilação e fim da existência. O teólogo calvinista aqui, um pouco mais ponderado, um pouco mais equilibrado na minha visão, coloca as duas coisas, que esse não é o tipo de texto que vai resolver. Até porque a ideia de que o castigo é eterno na visão aniquilacionista não é negada. O que a gente nega é a natureza desse castigo e não a duração. Então, por exemplo, vamos trabalhar com a hipótese de que os testemunhas de Jeová, os adventistas, o John Stott ou vários outros teólogos aniquilacionistas estejam com a razão na sua leitura da Bíblia. E aí o ímpio chega lá no final do milênio, como diz Apocalipse 20, e aí ele é aniquilado, ele é consumido.
Por quanto tempo ele vai ficar aniquilado e consumido? Por toda a eternidade. Esse é o castigo. O castigo é não existir para sempre, porque o salário do pecado é a morte. A sua parte da árvore da vida será tirada, diz a palavra de Deus. E não é um ponto assim, essa é uma linguagem do Antigo Testamento. Não, isso é uma coisa clara em toda a Bíblia. Tiago 5, verso 19. Aquele que converte o pecador do caminho errado, salva a alma dele da morte e cobre multidão de pecados. É uma alma sendo salva da morte, porque a alma está ameaçada de morte por causa do pecado. Agora, porque o salário do pecado é a morte. Se a alma não morre, ela não peca. Se ela não peca, não pode ser torturada eternamente. E etc. E essa é a linguagem do Novo Testamento também. Ezequiel, você pode me definir morte? Eu acho que a gente precisa deixar claro para o ouvinte o que é morte, porque me corrija se eu estiver errado. Não sei qual é a sua concepção aniquilacionista, mas você vai ter tempo para explicar isso um pouco melhor. Mas na visão aniquilacionista, até onde eu entendo, morte é algo que diz respeito à cessação de existência. Perfeito. É isso. Certo? Concorda? Essa é a definição básica. Grosso modo, cessação de existência. Literalmente, sim. Existe um uso simbólico e metafórico na Bíblia de morte, que não é esse, mas literalmente morte é isso mesmo. Então, cessação de existência. Então, quando uma pessoa morre, ela deixa de existir. Perfeito. Então, Jesus morreu. Então, por 3 dias, ele deixou de existir. Amém? Morreu, sim. Deus deixou de existir? Jesus deixou de existir. Jesus deixou de existir? Morreu, então ele não morreu. Então agora você está dizendo que Jesus não morreu. Olha só. A mensagem cristã é Jesus morreu pelos nossos pecados. O Nicolas vai dizer, Jesus não morreu. O ouvinte de casa quase levou um infarto agora. Claro que Jesus morreu. Você está negando que Jesus morreu agora? Jamais. Onde está o problema, caro ouvinte? O problema está na definição de morte do Ezequiel. Morte não é cessação de existência. Não existe isso em lugar nenhum da teologia bíblica. Morte nada mais é do que um fenômeno, grosso modo, simples falando, é um fenômeno de separação da parte material da parte imaterial. E onde a Bíblia fala da parte imaterial? Onde a Bíblia fala da parte material? Vamos citar textos aí, sem problema nenhum. Onde é que a Bíblia diz que a alma é imaterial? Começamos, por exemplo, com o relato do rico e do Lázaro. E onde é que diz lá que a alma é imaterial? Bom, o texto fala que os dois morreram e que um estava no inferno e o outro estava com Abraão. Mas lá não diz que a alma é imaterial. Tanto que o cara lá tá querendo pegar o dedo e pôr na língua dele. Isso é linguagem de corpo, não é de alma. Mas que estranho, porque o rico fala pro Lázaro, para falar para Abraão: pai Abraão, manda Lázaro de volta. Ué, mas por que mandar Lázaro de volta para falar com os irmãos dele, se nós não estamos falando de uma realidade material? Mas a gente não precisa ir tão longe. A gente pode ir em Apocalipse. Em Apocalipse, João vê várias vezes a alma dos decapitados, que ainda, evidentemente, não ressurgiram. Ué, como que ele pode ver a alma daqueles que foram martirizados, sendo que eles ainda não ressurgiram? Estranho isso, não é? Ou ainda Paulo, que fala em Filipenses, você conhece esse texto? Claro. Prefiro partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas por vossa causa ficarei aqui. Paulo está falando o texto que não fala nada sobre alma, inclusive. Não, claro que ele fala. Claro que não. Claro que ele fala. Ele fala que Filipenses 1 não fala nada sobre alma. Quando o crente morre, ele passa a desfrutar de um estado intermediário ao lado de Cristo. Mas vamos a um clássico adventista. Essa é a bola 8 dos adventistas, né? Vamos lá. Por isso te digo, hoje estarás comigo no paraíso, ou por isso te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Outro texto que não fala nada sobre alma. Claro que fala. Ué, cadê a alma? No texto não fala nada. Não, veja bem, você pressupõe a alma Jesus morreu, então ele deveria ter dito. É que Jesus não sabia da verdade a respeito da inexistência da morte. Jesus não sabia disso. Jesus era limitado em algumas coisas, né? Segundo a visão aí dos adventistas. Então, a gente precisa entender o quê? Jesus deveria ter dito, por isso te digo hoje, deixarás de existir junto comigo. Não. Jesus disse, por isso te digo, hoje mesmo, você, crente, hoje, quando nós fecharmos os olhos aqui, nós estaremos juntos no paraíso, ali onde Lázaro estava junto ao seio de Abraão, nós estaremos lá. Esse é o ensino bíblico. Qualquer coisa que se levante contra isso é heresia e deve ser rechaçada pela igreja cristã. Esse é o ensino bíblico onde não tem alma nenhuma lá no ladrão da cruz, porque Jesus não fala isso. Jesus não fala assim, quem estava no paraíso? Você que está pressupondo isso. Quem estava no paraíso? O corpo de Jesus estava no paraíso? Veja bem, amigo, olha só, existem formas alternativas de ler o texto que não é essa. Inclusive, amém, lego. Em verdade vos digo, sempre que essa expressão aparece na exegese, vem os 2 pontos depois do te digo. Nunca acontece no Novo Testamento essa bizarrice de mudar os 2 pontos. É interessante que o manuscrito mais antigo pontual
lado da palavra de Deus que nós temos acesso, que é o Códice Vaticano, traz a acentuação fora do que você está dizendo. Só é o mais antigo, né? Só isso. A antiguidade não diz muita coisa. Bem. Tinha coisa errada nos tempos antes de Jesus também. Tudo bem. A antiguidade não é o único Eu não fator. discordo de você, mas só para você perceber, o manuscrito bíblico mais antigo pontua o texto diferente de você. Então, mas a questão de ter um manuscrito bíblico mais antigo Não significa que a maioria, significa que qual mas foi o vamos lá, modo como a igreja lidou com Mas isso. levando em consideração, mas não tem alma aí. Mas levando em consideração a observação feita pelo Nicolas, ele está falando de um texto que realmente é um texto que toda a cristandade utiliza, todos conhecem o texto, em que Jesus diz, olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. A sua interpretação, então, realmente é com a vírgula antes? Sim, é porque... Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Perfeito. É porque, por exemplo, uma coisa importante sobre Jesus é que, primeiro de tudo, que Jesus ensinou que a Escritura não pode falhar. É o oposto do que o Nicolas está ensinando. Porque ele está dizendo assim, o Antigo Testamento, essa linguagem do Antigo Testamento aí, eu respeito a revelação de Deus. Então, mas tudo bem, mas veja bem, Jesus falou que a Escritura não pode falhar. O que diz lá Apocalipse capítulo 20? Que os ímpios foram consumidos. O que diz Malaquias 4? O que é ser consumido ali em Apocalipse 20? Não, mas o que... Fim. Tá, mas consumido é fim. Não, calma. O que está acontecendo em Apocalipse 20? Você falou que é uma revolta, não é? Sim. Uma revolta. O que significa ser consumido numa revolta? Deixa eu pensar. Vamos pensar, fazer um exercício de exegese simples. Eu estou no lugar, cai fogo do céu e eu fui consumido. É óbvio, eu deixei de existir. É claro que não. Ou seja, eu não fui consumido e fui torturado eternamente. Eu morri. Então essa é a segunda morte, então é morrer. Não, a questão... Porque se a alma não morre, ela não morre. Não, mas a questão é pior do que você está pensando, Ezequiel. Se você acredita no aniquilacionismo, você não entendeu o conceito de morte eterna. Onde o fogo que não entendi? Acho que quem não entendeu foi você. O fogo não apaga e o verme não morre. Há um grande desperdício de gás no inferno, então. Porque se um dia todos serão aniquilados, por que o inferno não vai ter fogo que não apaga? Que desperdício de gás é esse? Veja bem. Olha, o gás tá caro agora, Ezequiel. Difícil pagar o botijão de gás. Nós vamos ter uma eternidade de fogo aceso, sem gente para queimar. Olha, eu acho que faltou uma administração aí na coisa. Perfeito. O fato é o seguinte, Nicolas. A linguagem bíblica, ela usa esse tipo de metáfora, que é você que gosta de figura de linguagem, né? Que a gente não faltou essa aula, para dizer esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Sim, existem essas imagens bíblicas, especialmente acho que 2 ou 3 textos principais. Apocalipse 14, você tem alguma coisa ali de Jesus, o fogo não apaga, o verme não morre, etc. Todavia, também é verdade que toda essa linguagem ela é retirada do Antigo Testamento. Lembra, por exemplo, que essa linguagem do verme não morrer e o fogo não apagar é tirado do livro de Isaías, que vem do Antigo Testamento. Sem dúvida. Que, inclusive, é o próprio texto que diz dos ímpios serem aniquilados, etc, etc, etc. Então, se a gente não pressupõe contradição na Bíblia, a gente vai chegar à conclusão de que alguns desses textos são literais e outros são metafóricos. E é bom pontuar para o ouvinte que a discordância entre eu e o Nicolas é exatamente quais textos são literais e quais são metafóricos. Por exemplo, o aniquilacionista literaliza os textos que falam de morte como fim da existência, porque isso é morte, e o não aniquilacionista, ele meio que dá uma espiritualizada nisso. É uma morte temporária, é uma morte só do corpo, não da alma. O contrário também é verdade. Os textos que o Nicolas literaliza, o fogo não morre, o fogo não apaga, o verme não morre, a gente espiritualiza, entende que aquilo vai acontecer, mas até um limite de tempo na punição dos ímpios. Então, o que o Ezequiel está defendendo, me corrija se estiver errado, Ezequiel, porque existem várias vertentes de aniquilacionismo, a gente precisa entender aqui qual que é a do Ezequiel. Você defende que os ímpios sofrerão por um tempo. Perfeito. E depois deixarão de existir. Exato. Então, eu morri, eu sou um ímpio. Isso. Exemplo, eu morri, eu sou um ímpio. Eu estou agora em sono esplêndido, perfeito, aguardando o julgamento de Deus. Exatamente. Um dia eu vou ressuscitar. Exato. E então eu sofrerei por um tempo. Exato. Então, se eu pequei por 70 anos, eu vou sofrer 70 anos. Mais ou menos não isso. É bem isso, mas ok, proporcional. Proporcional, culpa, isso, ok. Então, a pessoa morre, ela fica dormindo, o sono, doutrina do sono da alma, perfeito, ela ressuscita e depois ela é condenada por um tempo e depois deixa de existir. Para todo sempre. Certo. Perfeito. O salvo, por outro lado, ele morre agora, na sua visão. Sim. O salvo morre, continua dormindo, um dia vai ressurgir e aí vai entrar na vida eterna. Exato. Ou seja, você crê na doutrina da imortalidade condicional. Perfeito.
É isso? Isso mesmo. Então, o que acontece é que o ser humano não tem uma alma imortal. Não tem. Ele pode se tornar imortal por meio da obra de Cristo, Exato. é isso? Ok, Como agora... diz o Evangelho, a imortalidade através do Evangelho. Não, agora, não é a imortalidade através do Evangelho. Claro a que sim. vida eterna através do Evangelho. A vida eterna não é sinônimo de imortalidade. Qual a diferença? A diferença é muito simples. Existe a morte eterna, uma morte com duração eterna, como eu já disse. Então, mas se é morte é fim, né? Não, não é fim. Claro Essa, que é. Não, essa é a sua definição de morte. E qual que é a definição correta? A morte aqui, a definição correta é do Allan Kardec. Morte não existe. Não, a definição correta, como eu já disse, é a separação do corpo e da alma. Mas a Bíblia não diz isso. Claro que diz. Mas claro que não. Se você claro, pressupõe na sua leitura. O texto não diz nada disso. Claro que diz. Não. O corpo volta à terra e vira pó e a alma vai a Deus. Você tem uma clara ideia de separação aí. Cara, esse é o texto de Eclesiastes, que é o mesmo texto que fala que o homem morre e fim. Não é o texto de Eclesiastes 12 que você está citando. Os adventistas, testemunhas de Jeová, aniquilacionistas, usam Eclesiastes para falar que, olha, para onde você vai na morte, não tem planos. O que o pregador, o que o Kohelet está falando lá em Eclesiastes, é simplesmente que quando a pessoa morre, ela não executa mais os planos que ela fez em vida. É evidente isso. É uma coisa óbvia. Eclesiastes está falando, olha, se você quer executar algo, se você quer planejar algo, aproveite aqui para fazer isso agora, porque depois você não vai ter uma segunda chance de fazer isso. E isso não tem problema nenhum. Agora, o que nós precisamos entender e deixar muito claro, o ouvinte tem que entender de modo muito claro, é que a Bíblia usa a palavra morte em vários nuances, Sim, isso é fato. em vários contextos. Existe o que nós chamamos, por exemplo, de morte espiritual. O que é uma pessoa morta espiritualmente? Não é uma pessoa que está afastada de Deus. É uma pessoa que rejeita Cristo e tem a ira de Deus sobre ela. Essa é a morte espiritual. Existe a morte física. A morte no sentido de que nós estamos sob efeito do pecado e o nosso corpo caminha para uma degeneração, caminha para a decomposição da nossa carne. E existe a morte eterna. E aqui as pessoas têm que estar atentas a isso, porque o conceito de morte eterna é algo que abrange tanto o corpo como a alma. Os aniquilacionistas atacam muito prontamente a ideia de que o corpo e a alma sofrer eternamente seria algo absurdo. Mas o que nós vemos no Lago de Fogo, a realidade do Lago de Fogo, é que as pessoas ressuscitarão, todos vão ressuscitar, a alma e o corpo estarão juntas novamente e estes dois serão lançados no Lago de Fogo pela eternidade. Como Jesus ensinou, tema aquele que mata tanto o corpo como a alma. Tem poder. Morre. Não, mas a questão é que a sua definição de morte não é uma definição bíblica. Mas não é a minha. Olha só, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá. Vamos lá. Deixa ele trazer um texto bíblico, mas eu quero depois colocar o ouvinte aqui, porque o ouvinte tem que participar. Eclesiastes capítulo 9. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Não têm eles para sempre parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. No além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você leu debaixo do sol, né? Tá. No além para onde tu vais. Não, antes disso. Sim, antes disso é debaixo do sol. E agora é no além. Então, debaixo do é sol, a mesma coisa. Não, debaixo do sol é essa vida. Não, debaixo do sol é essa vida. E o além, o que é depois? O que tá dizendo aqui? É a morte. Não, aqui, ó. No além para onde tu vais, não há obra. Lá não tem obra. Mas obra, que obra tá falando aí no texto? A obra debaixo do sol. Nenhuma obra. Não, lá não tem obra lá. Não tá dizendo isso, ó. Porque senão, Nicolas, o texto seria o oposto do que você está dizendo. Lá no além, há obra lá do além, mas não aqui da terra. Não. É a sua leitura. Não, é a sua Claro que não. Olha só, lá no além para onde tu vais, não há obra. Não há projeto. Lázaro estava onde quando ele morreu? Onde estava Lázaro quando ele morreu? A história do rico do Lázaro não é literal, ela é uma parábola. Uma parábola? Claro, não, tudo bem, mas é uma parábola, então Jesus pregou uma pegadinha na gente. Porque ele falou... Olha, a visão aniquilacionista é engraçada. Porque Jesus ensinou uma verdade para nós, por meio... Pode ser uma parábola ou não. Muitos defendem que aquilo não é uma parábola. Sim, verdade. Muitos defendem que é uma parábola. Claro. Para o não aniquilacionista, para o crente ortodoxo, isso não tem problema nenhum. Porque, de qualquer modo, Jesus ensinou algumas realidades por meio dessa parábola, por meio dessa história. Sem dúvida. Dentre elas, a realidade de que os ímpios sofrem um padecimento quando morrem, imediatamente depois da morte, e que os justos sofrem, ou melhor, se beneficiam da presença de Abraão do céu.
quando morre. É isso que aquela parábola ensina. Eu discordo que a parábola ensine isso. Mas Jesus é muito claro ali. Vamos ouvir o ouvinte. Nós temos um vídeo da Margarete Barbásia e temos um áudio do Dorivan de Lima, de São José dos Campos. Vamos ouvir os dois. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo, tá entrando um vídeo aí, vai chegar o vídeo. O vídeo tá quase chegando, aí desligaram meu microfone, aí me lá. Mas vamos lá, tá pronto? Tá perto? Senão a gente vai no áudio primeiro. Vamos no áudio primeiro então, porque o vídeo apareceu, mas não apareceu a voz da Margarete, tá com a filhinha linda dela lá. Vamos ao áudio primeiro, Simone. Bom dia, irmãos. Dorivan de Lima, São José dos Campos, a paz a todos. Se a teoria da aniquilação está correta, todo o sentido de eternidade fica comprometido. A minha opinião é que realmente essa teoria ela não corresponde à verdade. Um bom dia a todos. Obrigado, Dorivan, pela sua participação. Vamos então agora ao vídeo da Margarete. Vamos ver se dá tudo certo aqui. 3, 2, 1, vai. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Fica difícil para mim uma compreensão de que um ser eterno pode ser aniquilado, né? Mesmo pela impiedade, eu não acredito que haja essa aniquilação justamente pela eternidade. Aniquilar é exterminar, é reduzir a pó, é simplesmente sumir da existência. Então eu não acredito que o ímpio será aniquilado. O ímpio virou um ser eterno. Bom, vamos lá, ó. Pastor Ezequiel aqui falou, já vai lá. O ímpio virou um ser eterno já, né? Aí fica difícil. E aí, pastor Nicolas, o ímpio, ele é um ser eterno? Não é ser eterno? Nós precisamos entender que o ser humano não é um corpo com alma, mas é uma alma com corpo. Isso, é claro, forma uma unidade. Quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano como uma unidade. Mas a alma é eterna? A alma é eterna, isso é evidente. Mas a Bíblia não tem nada disso. Não, como não? Como não tem claro nada? Claro que não, Nicolas. Onde é que a alma é eterna? Ué? Na Bíblia, só mostrar o texto, aqui a alma é eterna. Se alguém desfruta da vida eterna e da morte eterna, ora pois, é evidente que se trata de algo que é eterno. É evidente isso. Claro que não. Até porque a eternidade é qualidade de Deus, não é a qualidade da criatura. Por exemplo, assim, ó, ninguém tem a eternidade de Deus na direção do passado. Você é criado como uma alma, vamos pensar supostamente fosse imortal, tá? Que a Bíblia não refere em lugar nenhum. Então tem essa criação nesse éter universal, não sei aonde, que Deus criou essa alma. A partir dessa criação, essa alma seria eterna para frente, não para trás. A única pessoa eterna é Deus, não tem outro. Bom, Alex Cardoso, sim, aniquilação total dos ímpios. Fábio Henrique, que Deus é esse que cria um ser para sofrer eternamente, para sentir dor eternamente? Imagina. Eu, sinceramente, não creio que isso seja amor. Deus é amor. Pastor Patrick de São José dos Campos, Senhor Jesus desenvolve de forma clara a ideia de um inferno eterno. Não somente as consequências serão eternas, mas o castigo também será eterno. Em Mateus 25:46, Jesus faz uma comparação sobre um tormento eterno e uma vida eterna. FT João 3,18 diz: aquele que crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Não em sentido de aniquilação, e sim eternamente sofrerá. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo. No próximo bloco agora teremos a participação do professor Matheus Angel, que também vai nos ajudar aí na discussão deste tema. Enquanto isso, manda mensagem para todo mundo, convida todo mundo para participar conosco. Nosso debate de hoje está muito interessante, vale a pena você ir até o final conosco, porque você vai aprender e aprender muito, ok? Então nos divulgue aí, Instagram, Facebook e YouTube /EuToNaVida, ok? Ou pode mandar também a sua opinião através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A
A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Música boa toca na vida. Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome, Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Instagram da Vida? @eu tô na vida. Hashtag tô seguindo. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. De volta com Debates da Vida. Bom dia pra você. Tá chegando agora em 96.5. Corre pra cá, pras nossas redes sociais pra você assistir ao debate. Instagram, Facebook e nosso canal no YouTube. Eu tô na vida. Vai lá, clica no sininho, faz a sua inscrição lá no nosso canal no YouTube. Queremos chegar aos 7.600. Tá quase. É isso aí, Simone. Estamos avançando. Estamos avançando. Falta pouquinho aí. Estamos com 7.530 e alguma coisa. Então, se você estiver conosco aí, você não se inscreveu ainda, se inscreva agora, ok? Se inscreva, clica no sininho, clica no joinha, manda mensagem aí, dá um oi pro pastor Ezequiel, pastor Nicolas. Vai ser muito bom nós estarmos aqui. Quanto mais comentários você manda, mais o nosso conteúdo é distribuído pelo YouTube, ok? Ó, repare que a gente começou com 40 online, quando eu falei isso, já chegamos a 72. Ou seja, o YouTube vai distribuindo por algoritmo, então é muito importante que você faça isso e nos ajude para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, ok? Deixa eu dar aqui para vocês, já daqui a pouquinho tá entrando aí o pastor Matheus, o professor Matheus, vamos torcer para que dê tudo certo. Mas então, dando para vocês aqui a enquete do primeiro bloco, nós não lemos porque não estamos ainda com o resultado, mas 71-29. 71% acreditando que, sim, a morte eterna é a aniquilação dos ímpios. 29% acreditando que não. No Instagram, 40-60. No segundo bloco, que é o que nós estamos agora, o número já vai para um empate no Facebook, 50-50%. Ou seja, o número já de 71 cai para 50 e de 29 sobe para 50 no caso de sim e do não. A morte eterna é a aniquilação dos ímpios, para que fique claro para o nosso ouvinte. A pessoa, quando chegou lá, no momento do julgamento, acabou, aniquilou, morreu, não existe mais, ou haverá uma condenação eterna no sentido de lago de chofre, pranto, ranger de dentes. A gente sempre ouviu isso, né? Ela vai ter pranto, ranger de dentes, né? Então isso vai acontecer ou isso não vai acontecer? Acabou. Quem foi salvo tem vida eterna, mas a morte eterna seria algo que estanca, acaba ali. Qual é a sua opinião? Qual é a sua participação aqui conosco? Temos participações de ouvintes. Temos áudio, temos colocações aqui. Me avisem assim que der certo com o professor Matheus, o quanto a gente colocar ele no ar. Já está no ar? Ótimo. Então vamos colocar o professor Matheus e na sequência eu leio algumas opiniões. Professor Matheus, bom dia, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Satisfação, bom dia, graça e paz, pastor Nicolas, pastor Ezequiel. É muito bom participar desse debate, o debate está bom, hein? Tá muito legal. Show. Aí desde o início, e apesar, né, de discordar de algumas abordagens que o Nicolas trouxe, eu concordo com ele na maioria dos pontos, de que a morte eterna não tem nada a ver com a aniquilação dos ímpios. Inclusive, eu fiz um debate desse com um adventista amigo meu muito especial, que é um prodígio, né? Um menino de fato prodígio, até mesmo catalogado pela psicologia, e foi um debate muito bom. Nós debatemos no grego ali sobre Mateus, capítulo 18, verso 8, que para mim é o texto que coloca um ponto final no aniquilacionismo, e eu estarei expondo aqui alguns detalhes, né? Mas para mim o aniquilacionismo ele não é uma verdade bíblica, porque ele esbarra em algumas problemáticas. A primeira é minimizar a severidade de Deus. Parece que os aniquilacionistas aceitam um céu eterno, mas rejeitam um inferno eterno. Então, é como se o ser humano
Poxa, a internet tá cortando, professor Matheus. Cortou e cortou legal. Cortou com famoso, cortou com força. Então vamos ver se a gente consegue reiniciar aí com o professor Matheus. Enquanto isso, Simone, tem a opinião do Edson. Isso mesmo. De Edilson, na realidade, né? De Ferraz de Vasconcelos. Vamos ouvi-lo. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus, me chamo Edilson, moro em Ferraz de Vasconcelos. Em Ezequiel 18:20 diz assim: a alma que pecar, esta morrerá. Em Eclesiastes 12:17 diz assim: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus. E a alma, para onde ela vai nesse último versículo que eu li? Então, se a alma não morre, se a alma ela é imortal, para onde que vai a alma, visto que em Eclesiastes só fala do corpo e do espírito? Maravilha, pergunta feita pelo nosso ouvinte. Deu certo, professor Matheus? Vamos tentar novamente? Vamos lá. Olá, professor. Opa, vou tentar falar um pouco mais devagar. Eu percebo que quando eu falo rápido, a internet travando, né? Na verdade, você foi mexer com o ungido do Senhor, tá vendo? Vai lá, querido. É verdade. Então, acredito que o aniquilacionismo ele esbarra em questões altamente problemáticas, como, por exemplo, minimizar a severidade de Deus. Romanos 11:22 e Hebreus 12:29 falam que Deus é fogo consumidor, que eu devo considerar não somente a bondade, mas a severidade de Deus também. Então, o aniquilacionismo, como bem colocou um dos ouvintes, ele propõe uma espécie de terceira via, terceiro destino, onde você tem uma vida eterna, um castigo eterno, e ali você tem uma espécie, né, de castigo efêmero. E muito bem colocou o pastor Nicolas aqui, que a dimensão da aplicação do juízo sobre o transgressor não tem a ver com o tamanho do pecado dele, da transgressão dele, mas com o ato do ofendido, como ele se encontra em relação àquilo que ele foi ofendido, né? E nós temos, de forma clara na Bíblia, falando várias vezes do castigo eterno, do fogo eterno, Mateus 25:46, Mateus capítulo 18, verso 8, onde para mim põe um ponto final no aniquilacionismo ali. Se alguém quiser debater esse texto, eu peço que por gentileza debata comigo direto no grego, que nós temos como ali destrinchar todas as questões. Tem ainda o problema de que o aniquilacionismo vai dizer que a alma não é imortal e que essa doutrina é pagã. E com isso também desfaz a tricotomia, dizendo que isso é pagão. Mas, poxa, eles aceitam os ensinos de Ellen White, que também, ao meu ver, são pagãos. Quando nós observamos, Ellen White vai dizer que Satanás tentou outros mundos e eles suportaram, né, se mantiveram, não caíram em pecado conforme nós caímos. Tem esse texto aqui, está no próprio site, Centro White de pesquisa, tem esse dado lá. Também tem a problemática de que eles colocam a ressurreição do corpo como algo que vai acabar no futuro, e não existe um texto que diga... Ô, professor, tá cortando de novo. Então, para mim, ouvir as perguntas, Vamos tentar novamente, é uma pena. Vamos tentar novamente aí verificar a conexão. Pelo menos ficou claro que Ellen White é herege, o resto eu não sei. Vamos lá, olha, temos aqui o Jamie West. Adão não foi aniquilado no dia que comeu o fruto. Adão morreu. Morte denota separação. Luciane de Caçapava, a morte ser aniquilação para ímpios e a morte ser a vida eterna para os salvos, me parece ser seletiva. A palavra de Deus é igual para todos, a eternidade existe, tanto para os ímpios quanto para os salvos, seja o inferno eterno, seja o céu, paraíso eterno. Enquanto a gente tenta novamente aí com o professor Matheus, mas essa consideração da Luciane me fez aqui relembrar uma colocação feita pelo pastor Ezequiel, e eu queria fomentar o debate com relação a isso, antes que a gente coloque o professor Matheus novamente. Ela disse assim, a palavra de Deus é igual para todos, né? Ela está dizendo que o fato de ter vida eterna para os salvos e aniquilação eterna para os ímpios seria
seletiva. E o pastor Ezequiel fez um levantamento, ele até usou o termo de que o calvinismo seria uma piada, quando leva em consideração que Deus teria selecionado uns e não selecionado outros. E antes do Nicolas comentar à vontade, é importante entender que se há um castigo consciente eterno, quem determinou... é vida eterna. É vida eterna para os dois lados. A diferença é que a vida eterna no paraíso para um e uma vida eterna no inferno para outros. Mas pode comentar à vontade, Nicolas. Quando a Bíblia fala de vida eterna ao lado de Deus, a gente precisa lembrar que, por exemplo, o próprio Jesus se identificou como a personificação da vida no caso de Lázaro. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando a Bíblia fala de vida eterna, ela está falando, evidentemente, de uma vida ao lado de Deus. Uma vida eterna ao lado de Deus. A morte eterna não é apenas um sofrimento físico eterno, mas é também a eterna separação de Deus. Mas de uma entidade viva. Exatamente. Então, exatamente. Não tem morte. Né? Mas esse aqui é pior do que você está pensando, meu amigo. Não, eu entendo perfeitamente. É uma morte, é uma agonia de morte que não acaba. Imagina, exatamente. Uma terrível. Vida que não acaba no sofrimento. É algo terrível. Sim. E olha só alguns textos aqui que eu listei. Vamos lá. Mateus 3,12. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. De novo aqui a gente vê um grande desperdício de gás, como eu mencionei. Porque o fogo é inextinguível, o fogo é eterno, mas em algum momento o inferno vai ficar vazio, porque todo mundo... O que seria então o fogo eterno aí, pastor Ezequiel? É o fogo que queima o seu conteúdo eternamente, para sempre, no sentido de consumir, não de torturar eternamente. Então o fogo é inextinguível. Por quê? Por que você está falando que o fogo é inextinguível? É um pouco daquela imagem de Judas, né? Que Sodoma e Gomorra sofrem o exemplo desse fogo eterno. Então é um fogo que caiu, consumiu a cidade. Se for em qualquer lugar do mundo, você não vê eles queimando até hoje. Só que em Judas, o próprio Judas fala que ele está falando, isso aí foi um exemplo do que aconteceu. Isso é exatamente o exemplo. É um exemplo do juízo de Deus. Agora não é um exemplo, não é um exemplo de que alguém vai... fogo eterno. Mas não é um exemplo de alguém que vai deixar de existir. Claro que é. Olha só, o que lá diz o texto lá? Deixa eu continuar aqui. Judas 6 é o exemplo do fogo eterno. Palavras do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui. Mateus 9. E se um dos teus olhos... Marcos 9, perdão. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Mas um que eu gosto muito, Cláudio, muito. Então o fogo não apaga, eu vou usar a tua brincadeira aqui, né? Ou seja, o fogo não apaga. Então tá gastando gás, mas não tem ninguém lá pra queimar. Tá gastando gás à toa. Aí gasta caro, como eu disse, né? Então, vamos lá, Apocalipse. E olha só, deve ser um grande fogão, né? É um forno bem grande. Muito gás, pode ser que seja pequeno, porque se não vai ter ninguém lá dentro, verdade, o fogo é pequeno. Cabe num pedacinho de nós ali, né? Apocalipse 14. Esse texto aqui, Ezequiel, eu não sei como você lida com ele, viu? Porque ele é muito explícito, ele é muito claro, né? Agora, pode ter uma sutileza léxica aí, né? Vamos ver. Para mim, a interpretação é óbvia. Vamos lá. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. É interessante aqui um detalhe. O texto fala que esse sofrimento acontece diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. Ou seja, isso é algo que acontece diante de Deus e que não ofende em nada a justiça de Deus, como alguns aniquilacionistas teimam em dizer. Mas a sequência que é intrigante. Para mim, não. Para os aniquilacionistas, sim. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Agora, pastor, sabe o que é pior do que a morte eterna? A agonia de quem está do outro lado da internet querendo falar e a internet não ajuda. Então o Mateus deve estar numa agonia lá querendo falar. Eu pensei que você ia falar a agonia de quem está no céu sabendo que os queridos estão no inferno, né? Não, vamos tentar novamente com o professor Mateus. Professor, vamos lá, vamos tentar. Nada?
Mas ele tá me ouvindo ou não? Não, ele tá assim parado. Tá parado, travado? Que pena, Poxa. que pena. Que pena, amigão. Travou geral aqui, não consigo te colocar. Mas vai tentando aí. Quem sabe ele entra para fazer a consideração final, né? Mas vamos lá. Temos aqui também a Sema de São José dos Campos e o José Carlos de Jacareí. Inclusive, o José Carlos faz uma pergunta. Vamos lá. Quando eu piso numa formiguinha, eu piso bem pisado, que é para ela não ficar sofrendo. Imagina Deus. Deus, ele não contém amor. Ele é amor. Portanto, ele não vai ter prazer nenhum de deixar pessoas sofrendo lá. Ou até mesmo o diabo pro resto da vida. Eu não acredito nesse Deus que tem o prazer de deixar pessoas sofrendo pro resto da vida. Irmão, aqui é o irmão Zé Carlos de Jacareí. Ô irmão, o debate hoje tá bom, hein? Tá bom demais, hein? E aí, irmão, explica pra nós aí, quem que vai voltar pra Deus? A alma ou o espírito, hein, irmão? E nós temos que acreditar no nosso Salvador Jesus Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. E a Rádio Vida é a melhor rádio do planeta. Ai, gente, o nosso ouvinte é um espetáculo. Deus te abençoe, José Carlos. Obrigado pela sua participação. Gente, vocês viram que a Sema estava sentida, né? Ela dizendo assim, falou, não, eu não acredito num Deus desse, um Deus que tem prazer no sofrimento do ímpio. E ela menciona que Deus é amor. Então eu creio que essa é mais pro Nicolas responder do que pro Ezequiel, né? Ou seja, e aí, Deus, ele é amor, a essência de Deus é amor. E sendo amor, ele vai ter prazer no sofrimento. Ela usou o exemplo da formiguinha. Vou lá, eu piso a formiguinha e mato. Pô, ficar lá sofrendo, ela sofrer? É interessante observar que as pessoas pintam uma ideia da justiça de Deus baseado no que nós achamos que é justiça. Sendo que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia e não as nossas emoções. Além disso, tem coisas que nós não entendemos sobre Deus. Inclusive, como pode algumas situações alinharem a ira de Deus e o seu amor. Nós precisamos ser humildes e entender que Deus tem uma mente insondável se comparada à nossa. E deve ser assim. Claro. Ele sempre é o professor e nós sempre os alunos. Mas é importante observar o seguinte: as pessoas vão para o inferno porque rejeitaram a Deus e a Cristo. As pessoas vão ao inferno por conta disso. E essa rejeição em vida implica numa rejeição eterna. Porque se a pessoa em vida morre, vindo depois disso o juízo, como diz Hebreus, então ela está desfrutando daquilo que ela quis ao longo de toda a sua vida. Mas o juízo de Deus é entregá-la aquilo que ela quis. Há um afastamento completo de Deus e agora a justa punição por sua rebeldia. Tudo bem, mas antes de comentar, você acha que a pessoa poderia ter escolhido diferente? A questão, você quer entrar na discussão da eleição, pois Ezequiel, mas é o que eu disse, existem coisas que a Bíblia não nos explica, nós precisamos ser humildes. Não, eu concordo. A visão calvinista diz que Deus elegeu as pessoas? Sim, é claro que sim. Mas a visão calvinista tira a responsabilidade do homem? Não. Como alinhar isso? Não sei, eu não sou Deus. Deus não revelou isso para mim. Talvez no céu a gente descubra, por enquanto eu não sei. Mas o homem é responsável. O sofrimento do homem vem da rejeição que ele fez de Cristo. Perfeito. Ele rejeitou a Cristo. E agora ele já estava afastado de Deus e agora continua afastado de Deus e sofrendo por sua rebeldia. A questão é que as pessoas não entendem a punição do homem, do ímpio. As pessoas não entendem isso como algo que é fruto da rebeldia contra Deus. As pessoas não entendem que o ser humano é rebelde contra Deus. Mas é que o Ezequiel, imagino eu, que ele vai entrar na linha de, peraí, mas ele é rebelde mas porque não pode ter escolha, Deus determinou assim, ou seja... Tudo bem, assim, é verdade que os temas são todos muito amplos, muito complexos, e eu acho que a gente pode dar o crédito ao Nicolas de dizer assim, que essa é a visão dele, e tem um pouco das dificuldades lógicas que do outro lado também existem, tem um monte de dilemas lógicos nessa história. Então eu acho que também não precisamos cobrar dele que ele resolva os problemas do determinismo, ou da predestinação, ou do livre-arbítrio, ou da liberdade humana em relação à culpa e etc. Seja como for, é só bom pontuar pro ouvinte que se o ser humano não tivesse escolha,
entre crer em Cristo e não crer, fica bastante complicado defender a justiça da condenação, especialmente eterna, do sofrimento eterno, porque não creu em quem não podia crer, porque Deus não queria que cresce, porque Deus não elegeu para crer, não salvou e não levou os pecados. Todavia, eu queria... E aí, se for utilizar uma questão lógica, talvez até fizesse sentido, hein, pastor Nicolas, ou não? Não, essa discussão é muito ampla. Não, mas eu digo o seguinte, peraí, se Deus, então foi Deus que determinou, Deus escolheu uns para a morte e outros para a vida eterna, que é a visão do calvinismo, correto? Sim. Então a visão do calvinismo defende isso. Então não seria, de certa forma, justo que, poxa, peraí, já que você escolheu para a morte, você vai ser escolhido para não viver a eternidade comigo. Agora, não viver queimando no gás que não para de cessar? Sim, existe um pouco desse dilema. Raciocínio lógico, apenas lógico. Sem dúvida. A questão, o Cláudio, é que quando nós olhamos para a realidade da vida eterna, ela está sempre em contraste com a realidade da morte eterna. E como eu já enfatizei aqui em outro momento, nós precisamos entender que a punição é vinculada, é definida pelo valor de quem foi ofendido, não pela durabilidade ou pelo tempo em que o meu crime foi executado. Um homicídio, ele não é condenado do jeito que é condenado por conta do tempo em que o homicídio levou para se perfazer. Um assassinato, um roubo, qualquer coisa do tipo, é sempre vinculado ao valor que foi ofendido. Isso é uma questão muito básica de direito, nem sei em que categoria isso entraria. Quando nós falamos de uma ofensa a Deus, isso é feito em termos eternos também. Mas eu queria perguntar para Ezequiel uma coisa. Ezequiel, você acredita em Ellen White? Sim. Ela é uma profetisa para você? Creio que sim. Ok. Então você acredita nos planetas que ela viu, aquelas coisas absurdas que ela narra ter visto, como um outro rapaz mencionou aí no áudio, né? Mas tudo bem. Acho que existem coisas mais absurdas do que o problema do planeta. Com certeza. Existem coisas mais absurdas, mas Ellen White é aquilo que talvez Paulo chame de discussões de velhas caducas, né? Mas eu queria perguntar uma coisa para você. Claro, fica à vontade. Quando você olha, por exemplo, para textos, como eu mencionei, né, da história do rico e do Lázaro, Paulo quando fala em Filipenses, ou Paulo quando fala em 2 Coríntios, né, que ele fala assim, entretanto, em 2 Coríntios 5:8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Como você lida com esse estado intermediário? Você crê no sono da alma. Perfeito. Agora, eu já mostrei uma abundância de textos aqui que mostra que quando nós morremos, nós desfrutamos do céu ou do inferno. O céu como uma antessala para a vida eterna e o inferno como uma antessala para o tormento eterno. Ambos desfrutados apenas em termos de alma, já que o corpo está padecendo na sepultura. Tá. Como você alinha essa crença adventista, essa crença dos testemunhos de Jeová com o ensino bíblico? Porque é complicado isso daí. Deixa eu só informar vocês, o professor Mateus infelizmente não vai conseguir entrar, tá? Então a internet dele travou lá, já está declarado, já foi condenado. Né? Ele já foi condenado. Não volta nunca mais. Não, ele vai voltar, só não vai ser hoje. Né? E aí depois eu tenho mais 2 perguntas de ouvintes aqui. Professor Ezequiel. Legal. Nicolas, primeiro de tudo, eu gostaria de deixar claro para você e para o ouvinte que a relação entre o adventismo do sétimo dia e a tal da Ellen White é bastante ampla, bastante profunda, bastante complexa e não tão pacífica quanto alguns pressupõem, tá? Creio que Ellen White foi inspirada por Deus, tenho a minha experiência particular com a obra dela, com o trabalho dela, e nem por isso deixo de discordar de algumas coisas do que ela falou, e existem muitos debates muito acalorados dentro do adventismo em relação a isso. A presença e a existência de aniquilacionistas em outras tradições cristãs, ainda que de forma minoritária, entre católicos, entre evangélicos, entre batistas, de vez em quando tem algum presbiteriano herege também que vai por esse lado, né? Demonstra que essa é um dilema bíblico, é um dilema da palavra de Deus. A gente não precisa pintar esse problema como um problema do tipo, o adventista crê na Ellen White, por isso ele crê nessa heresia, e o contrário seria crer na Bíblia, que é muito clara para defender esses textos todos. Para dizer para você como que eu lido com os textos, eu vou apontar aqui o que depois vai ser a minha dica de cultural, que é esse livro aqui, ó, Imortalidade da Alma e Castigo Eterno, um breve comentário exegético de 2 Pedro, que é um livro que eu escrevi, tem um pouquinho mais de 300 páginas, é um comentário completo de 2 Pedro, e no meio eu coloco alguns capítulos para falar desta ideia
da imortalidade, da aniquilação de uma forma um pouco mais ampla. Então aqui eu tenho da página 151 até a página 189 uma discussão de vários desses principais textos que você evoca, ainda que não de todos, tá? Então eu cito Eclesiastes 12, verso 7, Mateus 10, 28, Mateus 25, Marcos 9, até o outro pastor ele colocou Mateus 18, um texto bom que infelizmente 18, não incluí, né? Lucas 16, Lucas 20, 23, Filipenses 1, Apocalipse 6, Apocalipse 14. Naturalmente não daria tempo para mim aqui, também não quero monopolizar o debate para ler aqui 50 páginas como que eu lido com cada um desses textos. Para deixar claro, assim, por exemplo, um pequeno exemplo, tá? Apocalipse 14, que acho que é o texto mais complicado de todos. Apocalipse 14 trata de um grupo específico no fim da história humana e não de todas as pessoas, a face da terra e etc. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que é verdade que a imagem da fumaça que sobe pelos séculos dos séculos, ela não é apontada em Apocalipse 14 como sendo aniquilada, né? Tipo, não está claro no texto de Apocalipse 14. Então, ele é um pouco um texto em suspense mesmo. Mas quando você chega nessa mesma imagem em Apocalipse 18 para falar da Babilônia, cuja fumaça também sobe pelos séculos dos séculos, ali claramente se coloca que a cidade foi consumida. Então, a gente entende a partir do paralelo do livro do Apocalipse que a imagem da fumaça que sobe pelos séculos dos séculos e do ser consumido não são contraditórias. Mas, naturalmente, é uma forma de ler, a gente entende a forma contrária, a gente respeita, a gente discorda, e cada texto aqui é um universo, o livro do Apocalipse, um texto fantástico, e a gente vai com uma leitura atenta do texto, buscando a exegese do texto, também considerando que tem dilemas lógicos e complexidades. É importante o pessoal de casa entender que cada livro bíblico tem uma teologia própria, alinhada com o todo, mas que tem características peculiares. Perfeito, então você não pode ler Mateus em João em Lucas, você não pode fazer esse tipo de coisa, porque senão isso aí é uma violência com a literalidade do texto. Que é uma discussão bem ampla, bem interessante. Olha, eu tenho aqui algumas considerações. O Kevin Vilas Boas: aniquilacionismo dá quase no mesmo erro que o universalismo, conforme Augustus Nicodemos. Luiz Fernando de São José dos Campos: aniquilacionismo seria muito cômodo para os perdidos, para aqueles que rejeitaram o sacrifício do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E tem duas perguntas aqui. Jamie West pergunta o seguinte: quanto tempo alguém vai sofrer antes de ser aniquilado para sempre? Então essa pergunta é para Ezequiel. Então, já que seremos aniquilados, o ímpio será aniquilado para sempre, quanto tempo ele sofre até que ele seja aniquilado? Essa é uma ótima dúvida e a gente não sabe responder, porque a Bíblia não diz, né? Por 10 minutos, por 15 minutos, por 20 anos, pecou 20 anos, vai 20 anos. O que Jesus fala é: aquele que conhecia a vontade do seu Senhor e não fez, vai receber mais açoites do que aquele que não conhecia. Então, e não só esse texto, mas outros, diz um pouco sobre a gradação das punições, levando em conta a justiça e a culpa de cada um. Então, por exemplo, uma pessoa que cometeu um erro muito culposo, ela matou 1 milhão de pessoas porque ela quis, e um outro psicopata que é doente e matou 1 milhão de pessoas. Talvez Deus veja a diferença entre um e o outro, porque um tem uma doença, o outro não tem. Então, os dois vão ser condenados, não se arrependerem, mas um sofre menos, o outro sofre mais. Quando o sofrimento cumpre a justiça, são aniquilados e fim. Ok, a segunda pergunta aqui, Tânia Leico: então o Lúcifer e os anjos dele vão ser aniquilados para sempre? Sim, na nossa visão, sim. E essa é uma visão interessante, porque muita gente pressupõe que os anjos também são imortais, né? Mas a Bíblia diz que a imortalidade pertence unicamente a Deus e não a anjos. Então, assim como o homem é imortal de forma condicional pela obediência, pela fé, etc., os anjos também. Então, lembre que o salário do pecado é a morte. Quem é o diabo e os seus anjos? São os anjos que pecaram. Então, se o salário do pecado é a morte, os anjos que pecaram vão morrer também. Maravilha. Temos aqui o Fábio Henrique: quando Deus disse a Adão e a Eva que se comessem do fruto morreriam, ele se referiu à morte eterna, ao aniquilacionismo. Mas Deus é amor e por isso entregou o seu Filho para que pudéssemos não morrer eternamente, ainda que venhamos a morrer. Jesus e os apóstolos baseavam-se unicamente no Antigo Testamento. A palavra de Deus é única e é eterna. Quem mais? Reginaldo Américo: é recorrente negação da existência e eternidade do inferno ao longo dos séculos.
tudo com o objetivo de anunciar uma mensagem que transija com o bem-estar e com a filosofia pluralista da pseudo-tolerância. João Ivo Matos, a história do rico e Lázaro em Lucas 16, 19 ao 31, fala que o rico está em sofrimento. A curiosidade deste trecho é que, como ela tem nomes diretos, logo o sofrimento é uma realidade. Bom, tem uma colocação de um ouvinte mais para cima, eu não vou localizar agora o nome dela, mas que ela menciona o fato de não se tornaria muito fácil, então, para o perdido? Ou seja, ele não tem aí a morte eterna, não vai ficar lá queimando e tal. Ou seja, olha, então é isso? Fica elas por elas, né? Não, veja bem, eu então não vou curtir os prazeres da vida porque eu quero a vida eterna. Mas se eu não tiver vida eterna, eu vou ter a morte eterna. Qual que é a morte eterna? Eu vou ser aniquilado. Pronto, então tá bom, vou curtir. Eu vou curtir, depois aniquilou, acabou. Não vou ter mais sofrimento. Sim. Não ficaria fácil demais também? Veja, vamos lá. O que diz Apocalipse capítulo 22? A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará a ele os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas no livro. Para essa resposta, a gente evoca um paradigma bem diferente do calvinismo. Dentro da nossa visão, Jesus morreu por todas as pessoas. Todas as pessoas, não somente Deus quer que elas sejam salvas, mas podem ser salvas, ainda que nem todas serão, porque nem todas crerão, nem todas se arrependerão, vão escolher o pecado e o mal e etc. Ok. O que acontece é que, quando o ímpio que vai se perder, ele ressuscita ou ele vê Jesus voltar e etc., ele vai perceber que ele perdeu a vida eterna. Ele perdeu aquilo que ele poderia ter, e poderia de fato, porque Jesus morreu por ele e tudo mais. Ou seja, na sua visão, essa é a maior condenação. Essa é a maior condenação. A condenação não é ficar lá com pranto, ranger de dentes, chorando, queimando eternamente. E vai haver esse espaço, mas esse espaço é limitado. A verdadeira condenação é a morte, não é esse sofrimento. Ou seja, então a verdadeira condenação é perder a vida. É perder a vida. Perder a vida eterna, a possibilidade de estar com Deus. E tudo mais, entendeu? Ok, nós vamos então a um rápido intervalo, voltamos com o último bloco do nosso debate e vamos voltar aqui com o resultado da nossa enquete, da nossa pesquisa. Eu quero saber qual é a sua opinião. A morte eterna é a aniquilação dos ímpios? Aniquilou, morreu, acabou, isto é a morte eterna? Nós queremos a sua opinião e a sua participação. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. ZYM 695, Rádio Vida FM. Vale do Paraíba, São Paulo. Sintoniza aí. É tudo de bom. Na hora de restaurar o piso do seu galpão industrial, procure o nome mais qualificado do Brasil. Grupo Start Pisos. O polimento e a lapidação em pisos de concreto para galpões industriais, mercados e lojas é com o Grupo Start Pisos. Faça uma busca no Google e você vai encontrar a melhor do Brasil em lapidação de pisos. Grupo Start Pisos. Ligue e peça um orçamento. 11 9 3240 0111. Grupo Start Pisos. Compromisso e pontualidade. Vida FM. Vida. Esse último ano não foi fácil. Na ACD tem sido difícil também. A gente está lutando para não perder nosso movimento. O movimento é urgente. Sua doação também. Doe pelo Pix. Doe a acd@acd.org.br. Muito mais vida, muito mais bíblica. E você que tá aí, ó, ligado aqui junto com a gente. A semana passada tiveram aí vários dias de conhecimento, né? E não acabou por aí não, porque tem mais, né, Cláudio? Hoje tem. Isso aí. Hoje continuamos com o professor Fabrício Costa. Hoje a gente vai falar sobre teologia da prosperidade, judaização e tantas outras teologias modernas, teologia do ponto de contato que invadiram a igreja, não vou nem dizer brasileira, mas a igreja mundial. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua pergunta sobre isso? Então nós teremos hoje, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, transmitidos ao vivo pela Vida 96,5 e também
também através da internet. Nós vamos transmitir pelo canal oficial no Instagram da Trilha 7, ok? Trilha 7. Nos siga lá, participe conosco. Hoje à noite você não pode perder. 96.5 Debate da Vida. De volta com a última meia hora do nosso debate de hoje. Você que não participou da pesquisa, corre que dá tempo. Lá no Instagram, no Facebook também, Eu Tô Na Vida. E claro, você pode também ir lá no nosso canal no youtube.com/Eu Tô Na Vida. Se você não deu aquele joinha ainda, dá o joinha lá. Maravilha, olha, no Instagram, alertando aos irmãos que o resultado da pesquisa no Instagram só muda se quem estiver no YouTube votar, ok? Então lá em cima, ó, tá fixado lá, vote na enquete. Então você clica, vai, vota e volta para cá pro YouTube, ok? Então a sua participação é importante. O resultado, portanto, está em a morte eterna não é a aniquilação dos ímpios, 60% e 40% dizendo que sim. No caso do Facebook, 58% estão dizendo que sim e 42% estão dizendo que não, ok? A sua opinião, a sua participação, ela é muito importante para nós. Nós temos aqui várias opiniões de ouvintes, Simone. Eu queria ouvir, temos aí alguns áudios, acho que são 2, né? Isso. Então vamos ouvir os áudios e a gente volta para finalizar com os nossos convidados. É a Marilane de São José dos Campos e o Rafael de Biritiba Mirim. Olá, eu sou a Marilane de São José dos Campos. Então, acabei de ouvir a irmã falando que Deus é amor, né? Mas Deus também é justiça. Antes de eu falar, o Nicolas já falou aí tudo que eu ia falar. Deus é amor sim, mas eu creio que Ele é justo também. Então, se a gente viver uma vida de pecado, a gente vai pagar isso após a morte, né? Bom dia, Rafael de Biritiba Mirim, participando mais uma vez desse debate maravilhoso. Eu penso da seguinte forma, eu acho que a maior aniquilação, eu acho que a maior punição que vão ter os ímpios é aquilo que eles mesmos escolheram, estar longe da presença de Deus. Porque o nosso Deus é tão bom, que criou o inferno para aquele que escolherem estar longe dele. Eu acho que a maior punição vai estar longe, fora da presença do Altíssimo. Não tem punição maior que essa. Ok, opinião então dos nossos ouvintes. Você viu que a Marilane lhe mandou mensagem para responder outro ouvinte que diz: Deus é amor. Ela falou: não, Deus é amor, mas também é justiça. E tem alguma dicotomia entre as duas coisas? Claro que não. E aí? Então, ele é amor, mas também é justiça. Mas uma coisa não pode ser contraditória a outra. Né? Luciane de Caçapava: Deus é eterno e fala que viveremos com Ele na eternidade. Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio. Ele não é Deus injusto. A escolha do sofrimento é da pessoa e não de Deus. A Gilsônia de Souza: aprendi na igreja, nas escrituras, que todos os que morreram ressuscitaram para o julgamento com Cristo, para a vida eterna com Cristo, ou queimaram com Satanás e os seus anjos. E uma pergunta do Luiz Fernando, São José dos Campos: se a pessoa for aniquilada, que diferença faz ter sido separada de Deus, ter perdido a salvação, já que ela não terá mais consciência? Ou seja, acaba sendo talvez aí um prêmio, né, na consideração aqui do nosso ouvinte. Vamos lá, vamos ao nosso momento hashtag? Momento hashtag no debate da vida. Vamos lá então, nosso momento hashtag. Os nossos convidados vão dizer se há conexão ou não com as palavras citadas pelo internauta com relação ao tema. O tema é ou melhor, vamos lá que eu estou com o tema incorreto aqui na pauta. Vamos lá. O nosso tema de hoje é se a morte eterna é a aniquilação dos ímpios. E os temas, os nomes que vieram aqui, começam então com o Nicolas e na sequência o Ezequiel. A primeira palavra, então, a primeira hashtag é sofrimento. Há conexão? Com certeza, sofrimento eterno, sofrimento sem fim. Não é um resultado eterno, mas é um sofrimento eterno. Ok, pastor Ezequiel? Sofrimento eterno é um conceito muito pesado. A gente entende quem defende teoricamente, mas na prática acho que ninguém gosta de enxergar as implicações disso não, mas tem a ver com o tema, sem dúvida. Segunda hashtag, extermínio. É a ideia de que a pessoa deixa de existir quando ela é punida por Deus, que é justamente o que nós estamos defendendo aqui, que foge da ortodoxia cristã. Ezequiel? Esse é o destino que Deus preparou para os ímpios e no final dos quais também a misericórdia triunfa do juízo, né? Que é o cumprimento também para eles de Tiago 2, verso 13. Terceira hashtag, eternidade.
a ideia de algo sem fim, evidentemente, algo que não acaba tanto para a vida eterna como para a morte eterna também, um afastamento ou a presença de Deus. Sem dúvida, os ímpios não existirão por toda a eternidade. Vamos lembrar que lá no Antigo Testamento o guarda-sábado era eterno também, e parece que para a mentalidade da maioria já passou, né? Então também tem esse espacinho aí para algo eterno deixar de existir. Maravilha! Vamos então à nossa dica cultural e também as considerações finais dos nossos convidados. Debate da vida. Dica cultural. Bom, como o nosso tempo hoje acabou ficando bem administrado, né? A ausência aí do pastor Matheus aumentou o debate entre os nossos convidados, então a gente vai conseguir fazer de forma separada hoje. Dica cultural e na sequência eu quero que eles tenham um espaço aqui para defender a finalização, ou seja, o fechamento do seu ponto de vista. Começa então com a dica cultural, pastor Ezequiel. Bom, eu tenho um prazer enorme de apresentar a minha dica cultural, que não é um orgulho pessoal, mas né? Meu livro sobre 2 Pedro, que já apresentei antes. A Imortalidade da Alma e o Castigo Eterno, um breve comentário exegético de 2 Pedro. A história desse livro é bem interessante. O pastor adventista Sérgio Monteiro tinha feito um debate com o Carlos Vailate. Um debate muito bom, gosto muito do Vailate, a gente discorda em algumas questões, mas eu acho ele um cara muito, muito centrado, muito bom. E aí ficou um pouco desse clima, né? Sobre 2 Pedro, que os anjos estão no inferno e vai todo mundo pro inferno depois que morre. Aí eu escrevi o meu comentário falando sobre isso, expandi um pouco, trouxe o texto grego, fiz um aparato crítico, trouxe a tradução, fiz um material bem completo e bem interessante que trata desse tema. E eu queria não fazer o merchan, mas dar esse material gratuitamente para o ouvinte. Então esse livro ele está disponível na internet de forma gratuita, em forma de PDF, são 309 páginas, com todas as considerações, é o mesmo livro que eu tenho na minha mão aqui, é o livro que você pode ter, pode imprimir, se alguém quiser comprar o livro físico, pode entrar em contato comigo. Então é um material bem extenso, bem específico sobre essas discussões, ninguém é obrigado a concordar depois de ler o texto, mas é bom conhecer o outro lado, e também se quiser tentar refutar, duvido que consiga. Maravilha! Dica cultural então, pastor Nicolas. Eu gostaria de dar a dica do livro Eles Falaram sobre o Inferno, do pastor Marcos Granconato, certamente uma das maiores autoridades em história da igreja do Brasil hoje. É um livro que trata sobre a doutrina do inferno nos teólogos do século II. Então, logo depois da Era Apostólica, o que os pais da igreja falaram a respeito da doutrina do inferno. Inclusive, há um apêndice que trata especificamente sobre a questão do aniquilacionismo. Legal. Na página aqui 209, deixa eu só ver o título aqui certinho, é Tertuliano de Cartago e sua crítica ao aniquilacionismo, já que muitas pessoas às vezes acabam acreditando no espantalho que criaram sobre a doutrina da perdição eterna, falando que isso era um conceito grego, que isso daí foi uma coisa inventada, uma coisa que entrou depois. Na verdade, você já vê que o entendimento a respeito dessa doutrina de um castigo eterno, de um castigo sem fim, era algo que já estava presente na teologia do século II, um reflexo, claro, da doutrina do Novo Testamento. Então, eles falaram sobre o inferno, pastor Marcos Granconato, só entrar em contato pelo e-mail margranconato@yahoo.com.br e adquirir um livro muito bonito, com capa dura, muito legal, um artefato muito bonito e certamente um bom panorama histórico da teologia sobre o inferno no século II. Maravilha. Quero agradecer aos nossos convidados pelos livros. Um presente, brincadeira. Mas tá certo. Então, as dicas culturais que aparecem na nossa tela. Então, você que nos ouve pela Vida 96,5, depois entra aí no YouTube, na nossa transmissão, vai lá no finalzinho dela, já vai estar lá a dica cultural aí para todos vocês, ok? Nós vamos então agora às considerações finais dos nossos convidados. Novamente passo a palavra ao pastor Ezequiel, que terá vou ser bonzinho hoje, de 2 a 3 minutos para fazer o seu fechamento, a sua conclusão final. Cláudio, uma honra estar aqui. Nicolas, foi excelente o debate. Obrigado pela oportunidade para a gente poder conversar. Eu acho o Nicolas um ótimo debatedor, firme, sabe respeitar, sabe discordar. Isso é muito bom. A gente precisa disso no meio evangélico, no meio cristão. E mesmo com as críticas ao adventismo, a Ellen White, a visão do Ezequiel, ou o que quer que seja, a gente fica muito feliz de poder participar do debate. No mérito, eu creio que esse debate é mais essencial do que as pessoas imaginam. E o objetivo do aniquilacionismo não é suavizar
a palavra de Deus, o inferno e etc. É simplesmente entender a palavra de Deus e o tal do inferno. A Bíblia diz que no final, né, a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo, uma imagem bonita de que tudo isso que conduz ao inferno, ao pecado, à adoração da besta, aquela loucura toda do livro do Apocalipse, ela desemboca num novo céu e numa nova terra que não tem choro, que não tem morte. E seria muito difícil isso não existir se a gente soubesse que pessoas que a gente ama, ou por não terem sido eleitas, ou por terem escolhido o pecado, não vamos entrar no mérito, estão naquela situação de sofrimento eterno que não é necessário, nem bom, nem bíblico. A gente entende o outro lado. A gente respeita a visão da maioria ortodoxa, não é fácil você defender uma posição minoritária, sempre existe muito ataque, sempre existe muita coisa, porque a doutrina do inferno ela também é muito útil, né? Para o medo, para de alguma forma colocar o pessoal no rebanho e não se afastar. Mas no final ninguém deixa de pecar porque existe uma teoria de que no inferno você vai sofrer para sempre. Inclusive as pessoas fazem piada, e esse pessoal aí ateu, ou esse pessoal que é anticristão, eles fazem piada com esse tipo de coisa. Então precisa entender que o medo não é o caminho. Alguém inclusive citou bastante coisa aí, mas Deus é justiça, ele é fogo consumidor. Aí eu queria destacar, é fogo consumidor, né? É exatamente isso que ele é. E é justo que Deus puna o pecado como transgressão da lei de Deus, de fato é justo, de fato o pecado é uma coisa séria, ninguém vai minimizar isso, mas não é necessário manter nem alma nem corpo vivo eternamente sofrendo para ilustrar e para representar e para de fato exercer essa justiça contra o que de fato se merece em relação a tudo isso. Deus foi muito sábio ao estabelecer a aniquilação como o fim dessa jornada. Ninguém vai sofrer eternamente, todos vão ser separados de Deus para todo sempre, por isso estarão mortos, e em contraste os justos estarão vivos, e você, ouvinte, pode estar do lado dos justos, não pelas obras, não por si mesmo, mas pela graça de Cristo, mediante o arrependimento. Espero que todos nós não precisemos comprovar na prática qual que é a natureza do inferno. Maravilha. Seus dados de contato, pastor? Bom, pode entrar lá no YouTube, Vem Senhor Jesus, e você pode ir lá pedir meu WhatsApp, meu e-mail, quiser livro, quiser PDF, quiser bater um papo, quiser brigar comigo também, fica à vontade. Maravilha. Pastor Nicolas, 3 minutos. Muito bem. Apocalipse 19 diz assim, 19 e 20, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 20:10 diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E Apocalipse 20:14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você, ouvinte, deve tremer diante dessas palavras. Se você não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o que está reservado para você é um juízo eterno, é uma punição eterna, é um sofrimento que não tem fim, não é a aniquilação. Eu preciso, como pastor, tenho a responsabilidade, como alguém que zela pela essa doutrina, como alguém que batalha pela essa doutrina, como Judas diz que nós precisamos fazer. Eu tenho a responsabilidade de alertá-los a respeito da heresia do adventismo do sétimo dia. Muitos crentes têm aberto suas casas, têm dado seus ouvidos às doutrinas heréticas do adventismo do sétimo dia, dos testemunhas de Jeová e de outros grupos sectários. Não faça isso. Pastores, não deem os seus púlpitos a homens do adventismo do sétimo dia, aos testemunhas de Jeová, porque são pessoas que distorcem o ensino bíblico, é uma doutrina que distorce o ensino bíblico. Certamente aqui não há nenhum ataque pessoal ao Ezequiel, mas eu me sinto na responsabilidade que a Bíblia me impõe de alertar as pessoas a respeito daquilo que é errado, daquilo que a Bíblia fala que é um falso ensino. De modo nenhum nós atacamos pessoalmente um ao outro, de modo nenhum nós nos ofendemos a nível pessoal, mas eu seria negligente com o meu chamado pastoral se eu não alertasse os ouvintes a isso. Infelizmente, o que nós temos visto são pessoas que abrem suas igrejas, abrem suas casas, abrem seus computadores, abrem seus livros e consomem
a doutrina do sono da alma, do juízo investigativo, do tabernáculo celestial, como se fosse algo cristão, quando na verdade é algo totalmente fora da ortodoxia cristã. Então não se engane, o aniquilacionismo não está dentro da ortodoxia, não está dentro da ortodoxia cristã histórica. A Bíblia é clara em falar que todos que rejeitam a Cristo padecerão pela eternidade, padecerão sem fim, um sofrimento sem fim. Como mudar essa situação? Crendo em Cristo como único e suficiente Salvador, se arrependendo do seu pecado, que é uma ofensa contra um Deus infinito, que apenas o sacrifício de Jesus, que também é infinito, poderia pagar. Dados de contato, querido? Para me encontrar, site da Igreja Batista Redenção, igrejaredenção.org.br, redes sociais também, Igreja Batista Redenção no Facebook, no YouTube, Instagram, em todas as redes sociais aí, onde tem transmissões online, no YouTube, cultos online também, só procurar Igreja Batista Redenção São Paulo. Maravilha, vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Ô Cláudio, antes de você fazer as suas considerações finais, já assinei o livro para você, tá? Opa! Já fica o presente. Gratidão. Para que você leia, considere e pode discordar à vontade. Não é para influenciar as suas considerações finais, não. É só para você ficar feliz aí, Deus abençoe. Fica tranquilo. Obrigado pelo presente. Esse aqui também? Não, tá vendo? Você vê, a gente aproveita, a gente tenta, né, irmão? A gente tenta. Mas vamos lá, então. O nosso resultado final da nossa enquete aqui, 58-42 no Facebook, sim para 58 dizendo que sim e 42 dizendo que não. E no Instagram, 36-64. 36% dizendo que sim, que a morte eterna é a aniquilação dos ímpios, e 64 dizendo que não. Esse tema, como foi dito tanto pelo Ezequiel como também pelo pastor Nicolas, é um tema essencial. É um tema que nós devemos ficar atentos a ele. Muitas pessoas vivem o que nós chamamos de ser rasos na fé. Ou seja, infelizmente a gente vive uma geração rasa. Uma geração que não se preocupa com os temas bíblicos. Eu fico feliz de termos uma audiência crescente, muitas pessoas buscando o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Porque se nós não olharmos para a palavra de Deus e entendermos que ela é a nossa regra de fé e prática, que ela é quem nos conduz às verdades de Deus, não é as verdades da Bíblia, são as verdades de Deus. Foi a forma que Deus se permitiu revelar para que nós entendêssemos a eternidade, para que nós entendêssemos a nossa caminhada com Cristo. Certamente nós não seremos bons cristãos. A própria Bíblia nos ensina que nós devemos aprender a manejar bem a palavra de Deus, sermos considerados como obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade, e certamente desta forma nós não teremos do que nos envergonhar. Então é muito importante que você ouça os debates não apenas como um lugar de conflito, um lugar de discussões. Claro que isso chama atenção, mas que nós possamos entender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e o que nós estamos fazendo aqui é te instigar para que você busque cada vez mais o conhecimento na palavra do Senhor. Naturalmente, eu creio que todos já conhecem um pouco da minha linha, e claro que mesmo que nós possamos divergir de pensamentos, nós precisamos estar centrados em uma verdade, e a verdade obviamente que nós acreditamos. E eu começo então a minha consideração sobre esse tema, falando e defendendo aqui, obviamente, a ortodoxia cristã. A ortodoxia, muitas pessoas hoje a enxergam inclusive como algo carrancudo. Não falar de ortodoxia, é um tema muito duro, é um tema muito pesado, mas a ortodoxia, ela vai defender a retidão da doutrina cristã, a doutrina teológica, e obviamente que hoje é uma maioria que defende esse pensamento. E dentro desse pensamento eu me dou o direito de ler aqui o que é eternidade. Ou seja, eternidade, e aí eu vou no dicionário da língua portuguesa, mas que é um conceito mundial sobre o que é eterno. Eterno, fora do tempo, sem início ou sem fim. Eternidade é um conceito filosófico que se refere, no sentido comum, à inexistência do tempo, logo sendo algo infinito. No sentido filosófico, refere-se a algo que não pode ser medido pelo tempo, porquanto o transcende. Nesse sentido, eterno é algo sem começo e sem fim. Portanto, todos os significados que eu encontro para a palavra eternidade está falando algo que não tem começo e não tem fim. Ou seja, não é o que acaba, não é o que naquele momento ali ele para. Portanto, eu não creio no aniquilamento
aniquilacionismo. Embora respeite a opinião do pastor Ezequiel e, como todas as opiniões do pastor Nicolas, temos muitas coisas que divergimos, inclusive em formas de pensamento, mas eu entendo que eternidade realmente é algo que dura para sempre. Então eu não consigo enxergar e acho até que seria perigoso, infelizmente para alguns imaturos na fé, que vão dizer assim, bom, então se é simplesmente aniquilado, chegou no final da vida, eu sou aniquilado, terminou ali, tá tudo certo. Então quer saber? Eu não quero saber de vida eterna, nem em Deus eu acredito. Então para quê? Eu simplesmente vou ser aniquilado e morri e ponto final. Ah, mas depois ele vai ter essa consciência de que ele perdeu a oportunidade da vida eterna. Ok, mas se ele vai ser aniquilado, ele vai ter a consciência em um determinado momento. E depois isso passa. É como alguém que toma bezetacil. Já tomou bezetacil, irmão? Eu já tomei. Eu sei que dói pra caramba. Dói demais. Mas hoje eu já não me lembro muito bem dessa dor, porque já foi, já passou. Se eu for aniquilado, acabou. Acabou. Eu não tenho mais nenhuma relação com aquilo. Então eu não creio nisso. Eu creio, biblicamente, que nós padeceremos, ou nós não, aqueles que viverem a vida eterna vão viver com Cristo e regozijar-se com Ele e declarar eternamente santo, santo, santo. Aqueles que forem para a morte eterna, eles vão ficar assim, é pranto, ranger de dentes, é o fogo que queima, vai arder, ou seja, mas isso vai fazer com que as pessoas adorem a Deus por medo, busquem a Deus por medo? Não, eu não prego isso. Eu prego que as pessoas devem servir a Deus porque querem viver a vida eterna com Ele. Mas a consequência de uma vida de pecados é viver a morte eterna. É assim que eu creio. O meu ponto de vista está alinhado com a ortodoxia cristã, ok? Vamos então à nossa word cloud, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A mais citada foi aniquilação, que está conectada com o tema. A segunda, morte. E a terceira, separação. Eu acredito que está bem relacionado aí, o ouvinte conseguiu relacionar bem com o tema de hoje, ok? Muito obrigado pela participação de vocês. Pastor Nicolas, Pastor Ezequiel, Deus abençoe vocês, obrigado pela presença de todos. Pastor Nicolas, vocês não estão vendo, mas ele está sorrindo. Amém? Pelo menos sorriu agora. Garanto que está. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um recado? Vai, rapidão. Vejam só, quinta-feira, esse mesmo tema, estarei lá para debater não com calvinistas, mas com assembleiano. Mande meu abraço então ao pastor Heber Cocarelli, um grande amigo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Seu carro não pega